Muito boa noite, minha gente. Seja muito bem-vindo a mais uma ATM Night Show Podcast. Você que está aí, fique conosco, nos acompanhe. A vinheta vai pro ar e a gente volta já já. Aqui com ele, que é empresário, contador, marido da nossa querida Juliana Gil, papai do Miguel, atual líder do Atmosfera, e hoje nós vamos trocar uma ideia aqui com ele. Manda notificação para todo mundo e nos acompanha aí, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Sim, gente, eu estou aqui com ele, nosso querido pastor Michel Hoffman. Oi, Michel, tudo bem? Olá, Elaine, tudo bem? Graças a Deus, é um privilégio muito grande estar aqui no meu programa, né? ATM Night Show Podcast. Eu também sei que é um privilégio também para as pessoas estarem vendo agora esse programa, claro, que começa todos os dias, todos os sábados às 23 horas pela TV 10 e também pelo YouTube do Atmosfera Jovem. Você é o nosso convidado para deixar já aí registrado, agendado, para não perder nenhum podcast aqui do nosso programa ATM Night Show Podcast. É um privilégio muito grande estar com você aqui. Muito obrigado pelo convite. Você é um entrevistado e você já tomou frente. É porque eu preciso falar o horário todo. Ah, entendi. Você não falou? Desculpa. Então, eu quero saber de você como que foi aí a sua escolha e trilhar o caminho da contabilidade. Como que foi isso para você? Não sei se foi uma escolha estar na contabilidade, mas acho que eu caí meio de paraquedas nisso aí, porque eu via que era uma área dentro da empresa que eu trabalhava, que era o Guia do Marceneiro. Aliás, mandar um abraço para todo mundo, Hamilton Iori, Eduardo Iori, Zoardo Iori, Dona Antônia Iori, Rita Iori, Carmen Iori, e um monte de gente que tá lá também. Deus abençoe vocês. Lembra de todo mundo mesmo, né? Lembro, foi marcante esse tempo. E lá dentro eu vi que existia uma necessidade. Eu conheci o departamento de contabilidade junto com a Marilda e com a Marley. Um abraço também. E também o seu Antônio Fávaro, a família Fávaro, do Contabilidade AF. E eu tive o primeiro contato e eu gostei dessa área, gostei de ver como que se formava. Aí fui conhecendo as questões de tributação, a questão de sociedade e tudo mais. E aí era bem na época que estava surgindo aquele financiamento estudantil que é o FIES. E aí surgiu a oportunidade de ingressar numa faculdade e eu peguei e fui fazer uma faculdade e escolhi contábeis para fazer. Interessante. E aí fui. Aí peguei e fui junto com um amigo meu que me incentivou bastante, o Eberton Martimiano, Bi, que era um grande amigo meu. E aí a gente foi. Ele foi fazer engenharia química, se eu não me engano. E eu fui fazer contabilidade. E aí fomos. Isso por volta de quantos anos você está? Vixe, 2012. Acho que é 2012, mais ou menos. Já um pouquinho ali. Já faz tempo já, hein? Eu já tava velho, né? Eu já tinha 30 anos já, quando eu fui fazer a primeira faculdade. Entendi. Porque eu não concluí a faculdade de teologia, né? Tinha começado a cursar teologia e não terminou. Distinto ali do seminário? No ISBEL. No ISBEL, né? A gente fala faculdade de teologia, mas era um seminário teológico, né? Entendi. E aí eu peguei, paralelo a isso, eu parei. Já estava nas últimas matérias já. Eu parei e fui fazer contabilidade. E por que não concluiu, assim? Decidiu interromper, por quê? Algumas desilusões com o ministério, comigo mesmo, daí eu parei. Sério? E não pensou em retomar? Eu não pensei. Eu penso em fazer para terminar, mas para graduar mesmo, assim, sabe? De fazer. Mas não era muito inspiradora estudar grego, hebraico, essas coisas assim, era meio chatão. Entendi. Então, mas eu peguei e não foi por isso que eu desisti, mas eu penso em retornar para a sala de aula por causa de eu acho que eu não tenho muita paciência, não. Para ficar na sala de aula escutando o professor e tal. E eu acho que eu ia tumultuar muitas aulas. Então é melhor ficar quieto. Tens razão nisso. Poderia ser um tumulto mesmo. Eu sei. Por isso que eu nem invento. Porque eu sei que é tumultuar. Senão, se eu fazer EAD, eu tumultuo eu mesmo dentro de casa. E qual foi o start para você começar a cursar, então, a teologia? Foi um chamado ministerial. Um chamado específico, uma vocação. Foi quando eu era da igreja missionária de Maringá, e aí eu fui para um acampamento de vocacionados.
Então, fomos algumas pessoas que sentiam no coração um chamado de Deus. Então, na conversa entre o meu pastor e a congregação na minha comunidade de fé, a gente acreditou que a gente tinha um chamado, né? Que as pessoas dizem assim, que para você reconhecer que realmente você tem um chamado, uma das evidências é que a comunidade de fé a qual você frequenta, ela reconheça isso em você, né? E você também reconheça. Então, isso casou e nós fomos para esse acampamento de vocacionados. Nesse acampamento de vocacionados, junto com outras centenas de pessoas, eu sentia fortemente Deus falar comigo desde o primeiro minuto que eu entrei no acampamento Macairos. E Deus falava mesmo, era assim, foi um acampamento junto com o pastor José Jacó, e era incrível, assim, porque tudo que ele falava, parecia que existia, assim, uma conexão direta entre o computador dele, onde estava ali o sermão, e Deus. Porque ele revelava tudo que estava no meu coração. Então, ia falando. E a nossa vontade, era bem assim, exaustivo o tempo de ministração, mas a cada intervalo, a nossa vontade, como aquelas pessoas que eram vocacionadas, era saber mais e mais e terminar aquilo quanto antes, porque a gente queria fazer a obra de Deus, entendeu? Teve um dia mesmo lá que foi eu e esse amigo meu também, o Eberton, que sempre me acompanhou nessa caminhada toda, ministerial e também da faculdade, que a gente saiu e a nossa vontade era correr, de tanta ansiedade que a gente tava de alegria, de saber que Deus tinha nos chamado e nós tínhamos aceitado o chamado. Quando nós chegamos, depois desse tempo de ministração lá, desses dias, a gente foi fazer a obra de Deus num acaso, assim. Ele foi para um lado, eu fui para o outro, e Deus confirmou ali o nosso ministério e como seria o nosso ministério ali, naqueles dias. Deus pegou e confirmou. Naqueles dias que nós fomos separados, Deus, ele foi para um lado, ele foi para o outro. Então, acho que eu já contei essa experiência na Atmosfera Jovem, que eu fui para a igreja, enquanto nós estávamos na igreja, assim, eu tinha acabado de chegar desse acampamento, E a gente estava ali na igreja contando tudo que estava acontecendo. Chegou um seminarista também e falou assim: nós precisamos fazer uma visita no hospital municipal de um carro. E vamos. Peguei e falei assim: então vamos. E o Eberton recebeu uma ligação falando assim: seu avô está aqui em casa e ele está totalmente endemoniado. Ele está quebrando as telhas da casa com o dente. Ele quebrava, ele comia assim as telhas da casa com o dente. E aí nós fomos, cada um foi para um canto. Foi eu mais o seminarista e mais uma outra pessoa que também era seminarista na época. E o Eberton foi para o outro lado. E aí, chegando naquela visita que a gente ia fazer, a gente fez a visita, fez a oração e tudo mais. O cara que estava com a gente, o seminarista, falou assim: rapaz, eu tô com uma dor aqui no rim, eu vou me consultar. Ele resolveu se consultar no hospital municipal. Nós chegamos ali por volta das 2 horas, nós fomos sair quase era 10 horas da noite. Da demora que foi. E naquele ambiente todo ali, chegou um senhor que ele estava... Fazia 3 dias que ele estava no hospital, entre saía e fugia do hospital. Saía e fugia do hospital. E nós estávamos sentados na recepção, eu e mais um colega sentado na recepção. E aí esse senhor entrava e saía, e ele estava todo defecado, ele estava todo vomitado há 3 dias, desse jeito. E nada parava. Ele entrava, saía, caía, entrava, saía, caía. Nessa entrada, ele pegou e saiu para fora. Na hora que ele saiu para fora, ele caiu e começou a vomitar de novo, começou a defecar de novo. Ele estava num estado deplorável. E as pessoas começaram a se juntar em volta dele e tudo mais. E aí, o nome dele era Irineu, eu lembro até hoje. E aí, naquele negócio ali, eu peguei, baixei minha cabeça e o Senhor começou a falar comigo. Falou assim: é hora de colocar em prática o chamado que eu te dei. E eu falei assim: não vai rolar. Ele falou assim: essa é a hora de você colocar em prática o chamado. Você vai lá, vai falar a palavra de Deus para aquele rapaz, você vai orar e as pessoas vão ver que existe um Deus aqui na terra. Aí eu falei assim: não vai rolar. Aí eu olhei para o amigo meu, ele falou assim para mim: faça agora. Ele só falou isso e ele não sabia o conflito que estava dentro de mim. Ele só falou isso: faça agora. Eu peguei, levantei e nós dois fomos. A hora que a gente chegou, eu perguntei o nome dele, ele falou, tava uma muvuca de gente, o pessoal ligou pro SAMU e tal, dentro do hospital, na frente do hospital. O pessoal chamou o SAMU porque o hospital não queria mais atender ele. Não queria, porque tava nesse vai e volta, E nós perguntamos o nome dele e eu falei da palavra. Eu falei assim: existe um Deus, tal. Eu falei rapidamente ali para ele.
E ele se emocionou bastante, com a multidão em volta, um monte de gente em volta. E nós não tivemos nojo de falar com ele e tal. E eu falei assim, agora eu vou orar pelo senhor. E eu peguei, coloquei a mão sobre a cabeça dele e falei assim, seja curado em nome de Jesus. A hora que eu falei isso, ele levantou, se sacudiu, se ajeitou e foi embora para casa. Uau. Totalmente curado. Recebeu testificação disso? Sim. Reencontrou depois? Nunca mais eu vi, mas assim, as pessoas que trabalhavam ali, a gente procurou saber se ele tinha voltado, se tinha dado entrada de novo, e nos próximos dias, não. Ao mesmo tempo disso, o Everton estava na casa dele, expulsando o demônio do vô. E o vô expulsou o demônio dele, ele se converteu, pregou o evangelho, e ele foi fazer a obra e tudo mais. Então, Deus nos separou para mostrar que existia um chamado específico para cada um, e nos chamou para aquele tempo, para aquele jeito, e Deus ali ministrou já qual que era o nosso chamado. Entendi. E aí, a partir disso, nós nos inscrevemos para fazer a faculdade. E fomos fazer. Porque esse seria o primeiro passo, né? Então, nós fomos fazer. Aí, fizemos e como começamos. é isso, assim, administrar esse impacto, assim, esse chamado, assim? Algo que surge, eu acho que quando a pessoa deseja cumprir isso, acho que ela já tem isso dentro de si, né? Aquele desejo de, eu vou sair, vou transformar o mundo, eu vou mudar tudo em volta. A ideia é exatamente essa. É de que você quer transformar o mundo, você quer orar por todo mundo, você quer que todo mundo receba, você quer engolir. É aquela motivação, é aquele primeiro amor, sabe? Aquele que você abre a porta do carro, você sai com as mãos assim, abençoa, 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 tal, tal, tal. Mas o ministério não é só isso, né? Aí vem as mazelas do ministério, vem as dificuldades do ministério. E muitas vezes a gente se perde nesse caminho. Foi aonde eu me perdi, entendeu? Foi aonde eu desisti. Onde eu peguei e não prossegui. E como foi lidar com essa frustração, assim, com esse impacto? Olha, foi difícil, é difícil até hoje, porque assim, quando aí eu peguei e a gente começou a fazer a faculdade, eu era líder do Ministério de Louvor da minha comunidade de fé e tudo mais, ali administrava as coisas, era o braço direito do meu pastor, então eu fazia tudo, eu trabalhava integralmente na obra, sem receber um centavo. Eu fiquei 5 anos assim. Então, 5 anos sem receber nada e Deus sempre provendo tudo. Tudo, absolutamente tudo. Eu casei em meio a isso, pra você ter uma ideia. Eu casei em meio a isso. E toda essa trajetória eu casei sem ter um emprego fixo, sem nada. Deus sempre provendo todas as coisas, todos, os mínimos detalhes. Quando a gente achava que ia faltar, Deus provia de alguma forma e abundava na nossa vida. E assim a gente seguiu. E aí, o que aconteceu? Aí, nesse meio tempo, nós tivemos algumas desilusões, algumas coisas que aconteceram na igreja, e a gente resolveu parar com tudo. E aí foi onde eu parei com tudo e desacreditei de tudo isso, né? Desacreditei do chamado e tudo mais. Aí nós ficamos um tempo fora, nós pulamos de igreja em igreja, eu pulei de igreja em igreja, comunidade evangélica, quadrangular, e Assembleia de Deus e tudo mais. E aí teve um período que a gente voltou para a missionária. Quando nós voltamos para a igreja missionária, eu senti de novo aquela chama arder. E aí teve um dia que eu decidi ir para o Ministério Integral. Mas eu já estava prestes a começar a cursar contabilidade. E aí eu sentei com o pastor e falei assim, eu quero ir para o Ministério Integral porque eu não aguento essa chama dentro do meu coração. Eu não aguento mais. Era algo assim, eu não vou dizer que é insuportável porque eu tô aqui, né? Então não posso dizer que era insuportável, mas era uma coisa assim que eu precisava fazer. Não tinha como viver, nem fora da igreja, mas fora de estar com os irmãos, entendeu? Não tinha como viver sem poder ajudar, sem ter tempo para eles. Não tinha como mais isso. E eu não conseguia mais administrar isso. E eu cheguei pro pastor e falei assim, pastor, eu quero ir para o Ministério Integral. E ele falou assim, então deixa tudo e vem. Foi aí que eu recuei. Entendi. Foi como aí que eu funcionava falei. Esse processo integral lá. É integral mesmo. Você vai para a obra e vai depender da obra. Entendi. Entendeu? Então você não tem um salário, era muito baixo, uma coisa muito assim, era uma ajuda de custo, não era salário, né? Era uma ajuda para custear suas despesas. E aí ele disse para mim, falou assim, abandona tudo e vem. Foi aí que eu recuei, que eu falei assim, não vou. E aí eu não fui. E aí eu peguei e ele falou assim, então tá bom, se você não quer deixar tudo, não rola, não vai rolar.
E aí eu não fui, não prossegui. E aí foi isso. Foi nessa pegada. Entendi. Eu vou ter que cortar. Agora ele já sabe mesmo, eu não sei o que chama agora, que eu tô nervosa pra caramba. O que aconteceu? Já perdi todo o roteiro, já. Não, é porque tá gravando com você mesmo. Era pra gravar com você mesmo. Bem-vindo, entrevistado da noite. Como assim? Ah, eu tô sendo enganado. Parem de graça, Michel. Vai. NANI?! お前はもう死んでいる。 Esse primeiro bloco está terminando e nós vamos agora de Insight ATM. O excesso de passado nos prejudica na nossa caminhada cristã. Às vezes nós queremos algo novo, mas com uma mochila nas costas carregando o que é velho. Somos nova criatura em Cristo Jesus, nascidos de novo, mas às vezes não queremos nos apegar àquilo que é novo, mas queremos facilitar a nossa vida caminhando com aquilo que é velho ainda. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos renunciar a algumas coisas. Eu aprendo com Paulo as seguintes ideias que ele pode nos passar a nós vivermos no nosso dia a dia, que é em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Existe algo melhor que nos aguarda. Existe algo melhor que está à nossa frente. Existe algo melhor que é a presença de Jesus. Nós precisamos deixar um pouco ou deixar totalmente algumas coisas para trás. Coisas que nos travam, coisas que tiram a nossa paciência, coisas que no nosso dia a dia nós ficamos tristes, coisas que ao invés de andarmos para frente nos faz andarmos para trás. E o que Paulo nos ensina aqui, ele tem a sua ideia centrada em apenas uma coisa, em Cristo Jesus. Focar naquilo que está diante dele. E o que ele diz é: eu esqueço das coisas que para trás ficaram. As coisas que para trás ficaram, se você é nascido de novo, não importa mais. Mas o que importa é aquelas que estão adiante de ti, adiante de mim, aquelas que Cristo já nos prometeu. A nossa mente e o nosso coração precisa estar focado naquilo que está diante de nós todos os dias. É o que está diante de nós que nos impulsiona a vivermos uma vida digna, uma vida centrada em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, não se apegue àquilo que está mais atrás de você, mas se apegue àquilo que está diante de você. Precisamos entender a profundidade de estarmos em Cristo Jesus. Precisamos entender que o futuro ele é sempre melhor que o passado. Esqueça o passado, lá não é o meu nem o seu lugar. Mas avance, como Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o chamado que está diante de mim. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para aquilo que é importante. Prossiga para aquilo que é importante. Esqueça o passado. Foque em Cristo Jesus. Deus abençoe. Bom, galera, como nós tínhamos falado com você, foi uma surpresa ele estar aqui hoje. Ele não sabia de nada que iria ser entrevistado. Cheguei aqui, sentei, né, na cadeira dele aqui e já fui entrevistando. Então aí fica aí essa Explicação do que está acontecendo aqui. Exato. Muito obrigado. Não viu? sabia, gente, o que está acontecendo, mas me sinto honrado em poder estar sendo entrevistado aqui. Não esperava mesmo, de verdade. Não esperava. E dessa vez o Espírito Santo se calou mesmo, não falou nada, não. Que bom, né? Ele Tô sempre calado. trabalha contra mim, né? A seu favor, dessa vez. Não foi revelado nada, aconteceu tudo como estavam programado. E no bloco anterior nós estávamos falando, né, das situações de frustração que você Sim. passou aí, na questão de propósito, de chamado, né? E que preferiu, então, optar por
cursar contabilidade. E como que foi esse período aí para você? Como que foi administrar essa frustração e ao mesmo tempo uma expectativa para atuar no mercado de trabalho? Como que se deu aí todo esse processo? Assim, quando eu me formei em contabilidade, durante o processo de formação e tudo mais, nós nos últimos anos a gente teve o Miguel, né? E eu, inclusive, terminei de escrever o meu TCC com o Miguel no colo. Até eu tenho uma foto, né, guardando essa experiência que eu tive, que eu terminei o TCC com ele no colo. Tem muita gente que fala, né, que namoro, casamento, ele atrapalha você de você alcançar seus objetivos, de fazer faculdade, fazer alguma coisa. Isso não é uma verdade. Eu sou uma prova disso, porque eu terminei meu TCC com o Miguel no colo. Ainda tirou 10, gente. Tirou 10. Tirei 10. E então foi esse processo. Quando eu me formei, aí o meu desejo era trabalhar na área que eu tinha me formado. Então eu fui fazer isso. Então eu abri mão fiquei mais um aninho. Quando eu me formei, fiquei mais um aninho na empresa, na Guia do Marceneiro. Um beijo para todo mundo de lá, que gosto muito de vocês e, enfim, já falei sobre isso aqui no primeiro bloco. Mas aí eu me formei e eu fiquei mais um tempo no Guia e depois a gente entrou num acordo de que eu ia sair. Quando eu saí, eu fiquei 4 meses descansando e aí eu fui trabalhar em um lugar onde trabalhava com sistemas de gestão contábil. Lá eu tive um contato mais próximo da contabilidade e por dentro da contabilidade, que acontecia por dentro do sistema, que foi uma experiência incrível. Eu trabalhei lá por 4 meses antes do Miguel nascer. Aí, antes do Miguel nascer, eu recebi uma proposta de um escritório de contabilidade, que é a Contabilidade AF dos Fávaros, que eu amo muito eles aqui, que me ajudaram muito. Inclusive, eu devo uma visita para eles, mas ainda estou me preparando porque eu vou me emocionar demais no dia que eu chegar lá. Então, estou preparando meu coração para chegar lá. E aí eu fui trabalhar na Contabilidade AF. Na Contabilidade AF, eu tive assim, uma lição tremenda. De aprender tudo sobre contabilidade, aprender tudo sobre empresa. E, a paralelo a isso, eu comecei a criar minha carteira de clientes. Então, fui criando minha carteira de clientes, criando, até que chegou um momento que eu conversei com a Marilda, que é a proprietária da Contabilidade AF. E lá dentro eu tive experiências incríveis com o patrão, o seu Antônio, que faleceu, né? Infelizmente, faleceu bem no dia do imposto de renda. Então, ali eu tive uma experiência incrível quanto a isso, junto com eles. Algo que Deus já estava me preparando meu coração para isso. E aí, enfim, aí eu peguei e fiquei lá, entrei em acordo com ela e eu fui para o meu escritório. Fui abrir o meu escritório, fui trabalhar com o meu escritório. Então, fazem 2 anos, quase 3 anos que eu estou com o meu escritório aberto e estou integralmente no meu escritório. E aí foi quando, nesse período, quando o Miguel nasceu, um pouquinho antes dele nascer, foi quando a gente foi para a Igreja Batista Renovada. Que a gente chegou lá, que nós chegamos em uma situação muito deplorável, com o nosso casamento com dificuldades que a gente estava fora da igreja, completamente fora da igreja. E a gente chegou destruído. A Ju tinha acabado de perder o pai também, e a gente estava totalmente destruído, assim, destruído. Eu tinha perdido minha avó, que a gente tinha uma afinidade muito grande, a gente chegou completamente destruído na Igreja Batista. E aí a gente iniciou uma história na igreja. Ok. E você quer partilhar um pouquinho do que foi esse dia, esse impacto que você chegou lá? Foi numa sexta-feira. De libertação mesmo. De libertação. E quando a gente chegou, a gente sentou na 7ª fileira, no lado direito da igreja, próximo ali às bandeiras. E a gente chegou ali, a Juliana já estava grávida do Miguelzinho. E aí eu lembro que eu cheguei e a pastora Vanusa estava ministrando louvor. E a primeira música que ela cantou foi que me marcou demais, porque era uma música que eu gostava muito, que era aquela música, eu esqueci quem é a cantora, mas ela falava que você era um projeto santo. Você é projeto santo do Senhor, a vitória da tua vida diz amém. E aquilo me impactou demais. E a hora que eu cheguei na igreja, eu já senti que alguma coisa estava estranha já. Porque algo mexia dentro de mim, algo movia ali, e era uma coisa que eu nem queria saber mais, era de igreja, né? Que eu estava totalmente avesso, né, à igreja. E partiu da Ju, e a gente ir para lá, a gente começar a ir lá.
E aí nós fomos, Deus falou comigo muito, muito, muito. O apóstolo era assim, já tinha uma história com a Batista Renovada antes. Eu não sei se a gente pode contar tudo aqui, as coisas, e a gente tem tempo para contar Muita da história. coisa, né? Né? Pode fazer parte 2, igual a série. E assim, e a gente já tinha uma história com a Igreja Batista Renovada, que até eu partilhei um pouquinho quando eu entrevistei ele aqui, que foi assim, eu fiquei desempregado quando nós saímos da igreja. Como eu trabalhava de ministério integral, eu não recebia nada, e o que eu recebia era de aulas que eu dava como técnica vocal e também de música, entendeu? E aí eu tive que abandonar abandonei tudo isso, que era um pouquinho que entrava, mas era bem pouquinho mesmo, e a gente ficou totalmente desempregado, e a gente tinha acabado de casar, e eu fiquei 4 meses assim, né, totalmente desempregado. E nesse tempo, nós todas as sextas-feiras, acho que era todas as terças-feiras ou todos os domingos, nós assistíamos ao apóstolo Celso, e eu e a Ju colocávamos minha carteira de trabalho em cima da televisão e orávamos a respeito disso. E chegou um determinado dia que eu peguei, a gente orou e eu recebi uma proposta de emprego. E recebi a proposta de emprego, só que naquela proposta, a pessoa que me passou o feedback, ela falou assim, olha, eles passam, que é o Guia do Marceneiro, a antiga Compiore. E aí, que é a empresa que eu fiquei 9 anos. E ela falou assim, ó, todo mundo que entra aqui, pessoa que me passou a informação, tem que ser da igreja missionária, e eu era um ex da igreja missionária. Então, já não estava no critério. E é o seguinte, ela tem que olhar a foto e a psicóloga tem que gostar da foto. Se não gostar da foto da pessoa, ela já nem chama para entrevista. Eu falei assim, tudo bem, não vai dar certo mesmo, né? Já sabia que não ia dar certo. E aí, beleza. Aí eu peguei e estava passando com minha moto na frente do lugar, e o Senhor falou assim para mim, ó, para, e eu quero testar a sua fé hoje. Vá na frente da empresa, coloca as suas mãos, que algo vai acontecer. Eu senti isso no meu espírito. E aí eu peguei e fiz. Eu peguei e coloquei as mãos na grade assim, da empresa, na porta da empresa, me ajoelhei e orei. Falei, Senhor, me dá esse emprego, porque o Senhor me dá, o Senhor vai ser honrado, e orei. E fui para casa. Aí fui para casa e nesse meio tempo a gente sempre colocava a carteira de trabalho e o pastor orava e tal. Era até época ainda que a abertura era as mãos ungidas. Com as mãos ungidas, não há nada mal que resista, tanto poder. Até que só nos dá. A gente assistia sempre, a gente adorava. O pastor ainda entrevistava os demônios, adorava a entrevista do demônio. Era massa pra caramba. Tem que voltar, pastor. Ele é as histórias com o demônio. Então ele fazia entrevista e tal, adorava esse negócio, né? Sempre fui fissurado nesse bagulho. E aí, beleza. Aí, consegui um emprego. Aí eu comecei a trabalhar. Então, essa foi a primeira história que eu tive com a Igreja Batista Renovada. E aí, depois, eu estava lá dentro, né? Que também foi incrível, o culto, tal. E aí, a gente começou a frequentar. A gente começou a frequentar a igreja e tal. E Deus foi trabalhando na nossa vida. Aí, temos nosso casamento completamente restaurado. Aí, o Miguelzinho nasceu dentro da Batista Renovada, entendeu? No 8º dia, ele já estava comigo no ministério, já estava comigo fazendo agenda já. E começou assim. Estava nessa agenda. Você estava? Tava frio pra caramba. E aí, nós começamos assim. Entendi. E começou assim a nossa história. E como que foi assim a aproximação para começar a atuar nos ministérios? Foi muito rápido essa transição? Ó, eu acredito que foi rápido, mas não foi tanto, né? Porque assim, levou 1 ano para que eu pudesse me envolver no ministério. Entendi. Um belo dia, através da Bruna Fernanda Santos, a Bruna falou para a Jéssica que eu tocava sax, né? E aí ela me convidou para tocar um dia. Aí eu fui e toquei um dia na igreja. E aí aí no final do culto, acabou o culto e ninguém quis cantar. E aí ia cantar aquela música Deus é bom o tempo todo. E aí ninguém quis cantar, todo mundo vazou embora, ninguém quis cantar. Daí o pessoal olhou para mim, era eu o único que estava com o sax e com o microfone na frente. Aí a Mari e o Juninho, o Bess, olhou para mim e falou assim, Michel, canta aí. E aí eu cantei. Aí eu cantei e a galera curtiu. Deus abriu os ouvidos deles, sei lá, alguma coisa assim, abrilhantou alguma coisa, porque não tem como, né? E o pessoal curtiu, tal, fiz a firulagem lá e tal, beleza. E o pessoal curtiu. E aí começou. Aí eu comecei a entrar no Ministério de Louvor, tocar. Aí tocava com a banda da Jessie, que era uma banda feminina na época, não sei porque eu tava lá, mas eu tava lá, entendeu? Deus colocou lá. E foi assim, começou assim. Aí eu comecei a fazer as agendas com ela, comecei a ministrar nos domingos.
Aí o pastor gostou de ouvir um sax tocando, em toda a ceia eu tocava para ele e tudo mais. Aí ficou nesse negócio. Aí, um belo dia... já vou contando tudo, tá? Vou facilitar a sua vida aqui. Obrigada. Tá bom? Todo mundo sabe que ele gosta de falar, né, gente? Todo mundo sabe. Eu vou facilitando a sua vida. Aí, um belo dia, a Jess pegou e falou assim, Michel, eu vou ter que me ausentar do Ministério de Louvor e vai ter algumas pessoas que vão entrar numa eleição. Então, a eleição é entre tal... Não vou falar os nomes aqui para ninguém ficar bravo comigo, né? Não. Então, a eleição vai ser... Já, mais do que... a eleição vai ser tal pessoa, tem tal pessoa e tem tal pessoa. E eu precisava de mais um para completar ali, para dar uma chapa. Eu falei assim, ela pegou e falou assim, eu posso colocar seu nome? Eu falei assim, pode, eu vou perder mesmo, não vai ter problema nenhum. E quando vai ser essa eleição? Essa eleição vai ser tal dia, vai ter um jantar e tal, não sei o quê. Então, você vai? Eu falei assim, participar? Não, pode colocar meu nome aí, eu não vou ganhar mesmo, não tem problema nenhum. Mano, o que aconteceu? Eu ganhei a eleição do bagulho. E eu não sabia nem o que fazer. A eleição eles entendem o que eu tô falando. A liderança. Obrigado, okay, Vinete. okay. A liderança. Então, eu aceitei. Peguei e falei assim, daí foi o primeiro contato que eu tive com o apóstolo. Foi o primeiro contato que eu tive próximo dele, que foi bem forte. Que daí foi quando ele pegou e colocou as mãos sobre mim. Isso, eu acho que eu nunca contei para ninguém. Uau. Olha aí, gente, coisa inédita para nós. Isso acho que eu nunca contei para ninguém, não sei nem se minha esposa sabe disso. E aí ele pegou, e aí eu fui eleito, né? Líder do Ministério de Louvor. Não sei nem como, alguém deve ter fraudado as eleições, por isso que tem que ter voto auditável. Fica a dica. Fica a dica, porque alguém fraudou e eu ganhei o bagulho. Não tinha como ganhar, não tinha como ganhar. Eram nomes de peso na igreja. Gente que estava lá fazia muito tempo. Eu fazia 1 ano que eu estava lá. Como que eu ia ganhar o bagulho? Não tinha como. Entendeu? Não tinha. Não tem. Pá. Ganhei o negócio. Aí teve gente que ficou brava. Um beijo também. A galera ficou brava. Não tem problema. Amo vocês. E de boa. E aí o pastor foi lá orar pela pessoa. A hora que o pastor colocou as mãos sobre mim, eu senti queimar meu coração de novo pela chamada. De verdade. Acho que a Ju nem sabe disso. Eu não contei isso pra ninguém. Essa é a primeira vez que tô falando. E aí ele pegou, colocou as mãos sobre mim e eu senti queimar meu coração de verdade pra chamada. Eu falei assim, eu vou apagar. Se acender, eu apago. Eu tô batendo aqui, tô saindo som. Desculpe. Eu peguei e falei assim, se o senhor acender, eu apago. Se o senhor acender, eu apago. Eu não quero isso, não quero isso, não quero isso. E aí foi. E aí orou e eu fui pra liderar. Só que eu liderei com muita covardia no Ministério de Louvor. Liderei com muita covardia mesmo. E eu assumo isso porque não há vergonha. Porque isso é testemunho do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E eu liderei com total covardia o Ministério de Louvor. Existiam muitas coisas que eu poderia ter feito que eu não fiz. Existiam muitas coisas que Deus poderia ter feito através de mim e que eu não permiti que fizesse, porque eu estava nesse estágio de totalmente negação da chamada de Deus para minha vida. Tem algumas pessoas que agora vão estar entendendo, né? O porquê desse processo escondido, né? Agora a resposta apareceu aí, minha gente. Sim. É interessante porque na entrevista do apóstolo, né? Você comentava a respeito daquele dia, né? Da reunião de obreiros, da mensagem. Exato. Eu estava sentada do seu lado, né? E eu falei, gente, eu ia dar um troço no rapaz lá. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E foi engraçado porque quando nós descemos de ministrar, você ministrou aquele dia e você sempre ficava ali brincando com a galera, no reunido, fundo, a gente exato. orava. E aquele dia ele sumiu, ele simplesmente foi lá pro canto, abaixou e não queria falar com ninguém, nem nada. Então, algumas respostas vão surgindo. E eu acredito que seja muito difícil a gente lidar com isso, né? Com algo difícil, que queima dentro de você e, ao mesmo tempo, você apagando ali. É uma luta contra si mesmo, né? Porque, assim, eu carregava muitas decepções. Não só com pessoas, mas decepções comigo mesmo. Entendeu? De coisas que eu fiz e deixei de fazer. Então, eu carregava muitas decepções. Então, eu brigava o tempo todo. Os 2 anos que eu fiquei na liderança do Ministério de Louvor, da Igreja Batista Renovada, eu fui lutando contra isso. Foi o tempo todo lutando e tentando apagar o que Deus tinha colocado no meu coração. Nesse dia, eu já tinha decidido de não ministrar mais. Já era outra pessoa que estava na liderança, eu já tinha passado o bastão, que para mim, tipo assim, foi como se livrar de um fardo
entende? Porque eu tava brigando com Deus a respeito disso, brigando mesmo, de fé. Não tem nada a esconder para ninguém aqui. E aí, já era outra pessoa que estava liderando, e eu falei assim, hoje é o último dia que eu ministro, para mim acabou e já era. Eu não faço mais isso. Acabou. Era uma coisa que eu gostava muito? Era. Mas era uma coisa que só eu gostava. Entendeu? E eu não queria me intrometer nisso. E aí eu peguei naquele dia, como eu estava triste de deixar, entendeu? Mas estava feliz que estava se rompendo aquilo que queria acabar, né? E eu estava dando um basta naquela situação. E aí eu peguei, acabou mesmo, eu peguei, acabei de ministrar, tal. Foi massa, foi top, foi legal pra caramba. E a hora que eu acabei, eu peguei e fui sentar. Porque eu não queria conversa com ninguém mesmo. Por quê? Porque eu não queria que Deus usasse ninguém para falar comigo. Entendeu? Eu não queria. Então eu falei assim, a minha estratégia era, eu não converso com ninguém, eu fico quieto na minha e Deus fica na sua. Entendeu? E não tem conversa. Só que aí eu me lasquei todo, porque o papo era com Deus e o apóstolo. E aí a hora que o apóstolo abriu a Bíblia e ele começou a ler. E ele leu, aquele que está com a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. E aquilo me pegou por quê? Porque eu queria ser digno dele, mas eu não queria o arado. Você está entendendo? O que eu não queria era o arado, eu queria Jesus. Eu não queria, era o arado. Não que eu ia deixar aquilo lá e ia pegar e ia viver a vida louca, não. Eu só não queria o arado. Só que eu estava com a mão no arado. Como que eu ia olhar para trás? Então, cara, se você não quer o arado, não coloca a mão, fica na tua. Pois é, isso que eu ia comentar, né? É uma fuga de uma vida inteira, Sim. né? Fugindo o tempo todo, né? E eu acredito que isso seja muito relevante a gente comentar, né? Porque eu acredito que quando a gente está nesse despertamento, nesse tempo que nós estamos desbravando o futuro, isso queima dentro de muita gente, né? Como você diz, há uma expectativa da gente transformar, mudar, levar mesmo o evangelho, né? Mas, de certa forma, as frustrações também vêm, corrompendo isso, consumindo isso, né? E ouvir você contando isso, com certeza serve de muita inspiração exatamente para isso, para encorajar, né? E para aqueles que pararam, talvez, falar, olha, voltar. Não é o fim, não. Não é o fim. E na minha cabeça era assim, o que Deus tinha para fazer comigo, ele já tinha feito. Entendeu? Então, a minha missão tinha acabado ali. Então, o que ele tinha para fazer, para me usar, ele já tinha usado. Naquele tempo específico, naquela igreja específica. E o que eu ia ser era um crente ali. Então, eu queria Jesus, eu não queria o arado. E aí o pastor começou a pregar. E naquela pregação eu chorei o tempo todo. O tempo todo. A pastora, eu lembro como se fosse hoje. Assisto ainda essa pregação. E a pastora Débora só me jogava o lenço do lado. E eu ia gastando o lenço dela. Entendeu? E chorando, porque Deus falava... Não era só falava assim, mano, Deus bradava dentro de mim e as coisas remexiam dentro de mim. E aí foi quando eu falei assim, não vai adiantar eu correr. Eu acho que o mais interessante para nós que estávamos ali em volta, né? A partir disso a gente começou a conhecer realmente quem que era o Michel, né? Que até então você era muito isolado, muito na sua, não se envolvia muito nas coisas, né? E depois daquela palavra, realmente foi um romper ali no seu ministério. Porque eu entendi que, tipo assim, cara, uma coisa estava ligada à outra. Entendeu? Era bom que eu não tivesse colocado a mão. Mas a partir do momento que eu coloquei a mão, eu não posso olhar mais para trás. Né? Entendeu? Então ali eu entendi, e você falou muito bem agora. Eu entendi que eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha. Entendeu? Era arar a terra e acabou. Então, a partir daí, aí rompeu. Eu falei assim, tá. Porque eu sou um cara assim. Eu sou um cara, tipo assim, eu me adapto fácil às coisas. Entendeu? Então, eu sou muito decidido nas coisas. Então, se eu decidir, por exemplo, que eu nunca mais tomo Coca-Cola, eu nunca mais tomo. O difícil é eu decidir. Entendi. Entendeu? Agora, se eu decidir, se eu falar assim, não tomo, eu não tomo. E pra mim, acabou. E já era. Entendeu? Não tem. Eu sou muito nesse naipe. A Ju sabe disso. Eu decidi, acabou. Então, se eu falei, eu vou cumprir. Você pode ter certeza que vai ser cumprido. E aí eu peguei e decidi. Eu falei assim, não, beleza. Então, se é para colocar a mão na arada, então vamos lá. Tô com a mão aqui? Não tô? Então, vou para cima. E aí fui. E aí continuei ministrando louvor, continuei lá ajudando o pessoal do Ministério de Louvor. Ficamos aí quase um bom tempo, né? Ministrando quase que sozinhos, né? Eu, você, Giva, Nusa.
ministrando a igreja o tempo todo. E foi muito bom, né? Foi um tempo, tipo assim, uma Experiências experiência incrível, onde a gente se conheceu muito, onde Deus me deu a graça de encontrar pessoas que passavam a mesma dificuldade que eu dentro do ministério, entendeu? Porque o ministério não é só flores, muito ao contrário. A gente costuma dizer que o ministério são rosas, que tem seu perfume, que tem a sua pétala macia, mas também tem os seus espinhos, né? Então, acontece, isso é normal. Então, não vai pensar você que está assistindo que eu vou entrar no ministério e vai ser um mar de rosa. Vai mesmo. Só que nessas rosas tem espinho, tem dificuldade. E essas dificuldades, elas funcionam justamente para a gente ver o valor daquilo e para a gente também se moldar. Claro. Então, eu encontrei pessoas especiais dentro do ministério, que era a Gisele, você e a Vanusa. E que a gente ali trocava a letra direto e a gente se afiava e tudo mais. Então, foi um período de muito crescimento. De muito trabalho? De muito trabalho. Mas de muito crescimento. Segunda a segunda, né? Segunda a segunda. Mas realmente foi de muito crescimento, né? De muito crescimento, aprimorar mesmo. É isso. Eu acho que quando a gente se dispõe a servir, realmente Deus coloca pessoas, né? Que vai alinhando, que vai somando, que vai agregando. Foi um tempo de muito aprendizado mesmo. Muito aprendizado. Uma coisa que eu queria aproveitar e perguntar aqui, já que a gente está falando de música, né? Até então, a sua vida se resumia a isso. Nada do conceito pastoral, liderar, cuidar de pessoas no sentido de pastoreio mesmo. Era só no conceito mais musical ali? Eu liderei, né? Liderei ministério de louvor e antes. E eu tinha chamada pastoral já fazia tempo dentro do meu coração. Então, tinha isso. E aí, essas coisas começaram a despertar. Mas, entretanto, todavia, eu não tinha... Como eu já tinha aberto mão da liderança do Ministério de Louvor, eu não tinha mais, tipo assim, aquela esperança de que eu ia liderar alguma coisa. Então, na minha concepção, era que Deus ia me usar do jeito que estava usando. Entende? No Ministério de Louvor. Para você ter uma ideia de... Eu acho que eu não falei isso aqui. Eu não sei se eu devo falar. Mas, para você ter uma ideia de como eu não queria mais o Ministério de Louvor, ele não queria nada... Por muitas vezes, eu me mutilava na questão da minha voz, entendeu? Então, eu não cuidava, eu aplicava alguma medicação, tomava medicações para que minha voz ficasse o mais horrível possível, para que ninguém me convidasse, para que ninguém falasse comigo. E hoje eu colho os frutos disso também, entendeu? Você pode cantar 2 músicas. E ficar gritando lá no microfone. Bastante. Daí a gente gosta. E é isso. E aí, quando eu peguei como eu tinha aberto mão do Ministério de Louvor, não tinha mais possibilidade de liderar nada, né? E eu nem visava isso, entendeu? A minha perspectiva vou contribuir com a galera do louvor aqui, nós vamos para cima e tal, ministrando cada dia mais, ajudando todo mundo, a igreja, mas liderar nada. Entendi. Não tinha uma percepção dele. Se eu não tinha perspectiva de liderar, muito menos pastoral, entendeu? Até porque eu tinha aversão a isso. Então, quando alguém brincava e falava assim, é o pastor Michel, eu ficava muito chateado, eu ficava muito bravo. Me recordo. E a minha vontade era partir para cima mesmo, sabe? De encarar e falar assim, poxa, me respeita, as coisas não são assim, né? Porque era uma aversão que eu tinha, por desilusões internas, como eu falei, internas e externas. Então, eu não queria saber mais disso. Quando a Pri me falou... Tem que fazer intervalo? Tem que fazer intervalo. Tá bom. Então vamos para o ATM News. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou aqui para passar para vocês tudo o que rola no ATM News. Olha só. ATM na rádio às 14 horas, encontro do ATM às 19 horas, lá na Igreja Batista Renovada, fica na Mauá, 1008. E também, agora a nossa novidade, ATM Night Show, às 23 horas, lá no canal 10. Gente, estamos de volta aí com a ATM Night Show Podcast e eu quero convidar você a já deixar aí na sua agenda marcado todos os sábados
às 23 horas pela TV10 e também pelo YouTube do Atmosfera Jovem. Você acompanha a gente nesse programa maravilhoso que é o Atmosfera, o ATM Night Show Podcast, às 23 horas, tá bom? E não esqueça também de seguir a gente no Instagram. Então você pode me seguir, @MichelHoffmanF, e também o Atmosfera Jovem, Atmosfera_Jovem. E você também pode seguir a nossa entrevistadora de hoje, a Elaine. Então você pode achar lá, acho que é Elaine o quê? Souza. Não tem arroba. Não tem? O que é? Laine.Souza. Laine.Souza, você pode também aí seguir. E eu tô aqui com ele, o Michel, entrevistando. Tomando a parte dos avisos. Só fiz essa partezinha. Entendi. Você pode continuar. Só pra continuar, né? Falar, não, o programa é meu mesmo. É só assim. pra firmar pé, né? Entendi. Porque eu estou sendo muito eficiente aqui. Sim, muito. Pode ser que eu perca, né? Tô preocupado. Entendi. Pode seguir. Entendi. Bom, no último bloco eu perguntava que quando a gente foi se preparar para fazer essa entrevista e tal, eu me recordei, acho que até mandei o print para você de uma notificação que você me mandou de uma igreja. Ah, sim, das minhas viagens do Google Maps. Né? Essas viagens só você faz, né? Sim. E eu achei interessante porque você colocou lá: se eu fosse pastor, eu gostaria que a minha igreja fosse assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi você falando nisso. Aí eu perguntei para você: mas você sonha com isso? Aí você falou assim: não, eu não sonho mais. Achei interessante e impactante, porque de alguma forma, alguma coisa estava gerando ali ainda, e você fala: não sonho, eu rejeito, não quero. Mas estava olhando igrejas, conhecendo estruturas. Isso eu não sei explicar, entendeu? Eu não sei como explicar isso que é gerado dentro da gente, não sei explicar. Por ter essa ligação tão próxima à igreja, né? Eu procuro assim, na minha infância, eu sei que a gente morou na Rua Uruguai, 1146 durante muitos anos, e a gente morava do lado da igreja missionária. Então, tipo assim, eu sempre fui um frequentador da igreja, entende? Sempre. Então, se eu não estava na minha, que era a Assembleia de Deus, eu estava na dos outros, que era a igreja missionária. Então, a escola dominical, o culto normal. Foi nessa igreja, por exemplo, foi na igreja missionária do lado da minha casa que eu orei a Deus e pedi para Deus me tirar o medo de defunto, que eu morria de medo de morto. E aí eu lembro que tinha um vasinho assim, ó, que a gente colocava lá dentro, anotava os medos que a gente tinha e colocava lá dentro. E eu me lembro como se fosse hoje, eu mal sabia escrever, e eu escrevia assim: eu peço oração porque eu tenho medo de morto. Eu tinha medo de morto. E hoje, cara, não tenho medo nenhum de morto. Eu gosto de passear no cemitério. Eu gosto de passear no cemitério. Vou quarta-feira lá. Então, assim, não tenho medo nenhum, né? E eu peguei, escrevi, coloquei dentro do vasinho, e a partir daquele tempo eu não tive mais medo, entendeu? De morto nenhum. Então, tipo assim, eu tive sempre o Rambo ali na técnica. Tem um Rambo na técnica ali, o Kleber Rambo. Ele colocou uma faixa na cabeça. Ele, Clebinho, gente boa demais. Então, gente, aí eu peguei e escrevi e tal. Então, tipo assim, eu sempre tive ligado à igreja. Sempre. É claro que eu tive outras coisas, eu conheci outras coisas na minha vida, eu vivi outras coisas, sim, mas, cara, eu não sei dizer. Porque sempre meu coração voltava aquilo lá. Eu não sei dizer, não sei explicar, não tem como explicar isso. Entendeu? Embora eu tente buscar aqui alguma coisa, porque meus tios eram pastores, porque eu tenho uma família que tem pastores, sim, mas, tipo assim, sempre voltava. Mas da minha família mesmo, que acompanha minhas irmãs, meu pai e minha mãe, eu sou o único que tem esse chamado, entendeu? E, assim, eu lutei mesmo contra, e eu falava mesmo de que eu não queria ser pastor, não. Entendi, tá bom. Nós falando aí do assunto de cemitério e tal, vai nos remeter a falar um pouquinho sobre a experiência que você tem vivido recentemente, né, de perdas e tal. Até porque esse é um cenário que a gente tem vivido coletivamente, na verdade, né, com toda a questão da pandemia, das restrições e tudo, né? Como tem sido para você lidar com esse tempo? Como tem sido para você exercer mesmo, né, o seu ministério pastoral, lidando com essa situação aí, que foi a perda recente do seu pai? Olha, é o seguinte, eu lembro que, assim, quando eu comecei
a me acostumar com a ideia de que eu seria pastor, e aí, ao mesmo tempo, tipo assim, foi um turbilhão de coisas acontecendo. Porque eu comecei a aceitar essa ideia e aí logo a gente descobriu que meu pai estava com câncer. Logo a gente descobriu isso. E eu lembro que a gente estava já no meio da pandemia, já estava com tudo isso rolando. E eu me lembro que quando eu peguei e soube que isso estava acontecendo e tudo mais com o meu pai, o Senhor já tinha ministrado no meu coração que meu pai não voltava mais. Então, na sexta-feira, quando a Ju me chegou e falou assim, suas irmãs te contou o que está acontecendo com seu pai? Eu falei assim, ainda não me falaram nada. Aí a Ju falou assim, ó, seu pai está com câncer assim, é sensado, o estágio é esse, esse e esse. E na hora, o Senhor já me falou que ele não sairia fora dessa. Eu já sabia disso. E eu guardei para mim. E eu fiquei, eu acho que eu compartilhei, não sei com você, eu acho que eu falei isso. Acho que a Rubinete também, né, Rubinete? Falei que tinha. E acho que com a Ju também eu falei que meu pai não voltaria mais. E a gente enfrentou todo o processo de tratamento, entendeu? Que assim, era muito difícil. Era muito difícil o processo de tratamento, porque ver meu pai naquele estágio era muito complicado, entendeu? Ver meu pai daquele jeito. Então, ver o meu pai sofrendo, meu pai não gostava de ir no hospital. Por exemplo, quando eu ia levar ele, nunca foi um fardo levar ele, nunca foi difícil, porque assim, eu tinha experiências incríveis com Deus quando eu ia levar ele, quando eu ia ficar com ele no hospital. Incríveis, incríveis. E aí, só que assim, ver ele daquele jeito, assim, era terrível, era muito dolorido. Por quê? Porque, tipo assim, ele não gostava de ir no hospital. Então, quando eu estava levando ele, dirigindo para ir lá, ele pegou e falava assim, vamos lá pro sanatório, entendeu? Então, tipo assim, para ele aquele lugar era terrível. Era isso que ele arremetia o hospital, entendeu? Não era um lugar de cura para ele. Pro hospital, para ele, era um lugar, tipo assim, de prisão. E ver meu pai, que era um cara ativo, que era um cara que trabalhava 100%, que a vida dele era igreja, família e trabalho, entendeu? Que a igreja, que o tempo todo foi isso, a vida inteira dele foi isso. E ver ele moadinho, ele não podendo trabalhar, ele não levantando peso, não podendo assentar uma lajota, não podendo correr atrás das obras dele. E ver ele sentadinho na cadeira, para mim era terrível, terrível, terrível. Até culminar nesse, ele estava já quase findando o tratamento. Então, faltava 2 sessões de quimioterapia. Inclusive, ele morreu na sexta-feira, no sábado, né? Ele morreu na madrugada. E era quando terminaria, né, o ciclo da quimioterapia, que seria a penúltima, e depois faltava só uma para ele concluir e acabar todo o tratamento. E aí foi quando ele foi acometido de Covid, né, que a gente levou ele e tudo mais pro hospital. E aí a parte mais difícil de todas, que eu pensava que eu estava preparado para a morte do meu pai. Eu pensava que estava. E eu acho que eu estava preparado para isso. Mas eu não estava preparado para ver ele morrer. Não estava. E aí ficou complicado. É pesadinho, né? Eu acho que ver ele morrer não era legal. E ainda, às vezes, minhas irmãs falam assim, eu queria ter visto o pai. Eu falo assim, não, você não queria ver. Você não queria ver. Porque aí eu passei 2 dias, a gente passou quase uma semana, né? Eu levei ele no hospital na segunda-feira. Aí na segunda-feira ele foi no hospital, o médico falou que estava tudo bem, que ele estava sofrendo só de um problema da quimioterapia mesmo e tudo mais. Aí na terça-feira à noite, tudo bem. Na quarta-feira, na madrugada ali, né, entre terça e quarta, ele passou muito mal. Ele passou muito mal. E eu vi coisas assim que eu não queria ver. Entendeu? Eu tive que pegar meu pai no colo. Eu tive que ver meu pai perder a consciência. Meu pai não sabia mais ou menos quem era a gente. Ele não reconhecia o semáforo, porque eu passei nos semáforos todos vermelhos. E minha irmã falava para ele assim, pai, você não tá vendo o que ele tá fazendo? E ele falava assim, não, filho. Entendeu? E ele caidinho no carro assim. E ele falando para minha irmã, eu tô dando muito trabalho. Oh, meu Deus. Enfim, aí quando eu passei os 2 dias no hospital, foram 2 dias muito difíceis, porque eu tive que tomar uma decisão. Porque
ou a gente ficava guardado do lado de fora, ou a gente guardava do lado de dentro. E no dia que ele deu entrada no hospital de verdade, a médica chegou pra gente e falou assim, ó, seu pai, o quadro clínico dele é muito grave. E o que a gente vê aqui é que ele está com Covid. Nós vamos fazer o teste, daqui 2 horas sai o teste, mas a saturação dele está a 60%. E ele já tem um problema no pulmão, que era o câncer, Sim. que ele tinha no reto, e depois ele, por metástase, tinha espalhado para o pulmão já. E o pulmão dele está muito comprometido. E, assim, como todas as vezes que ele ia fazer o tratamento, a gente assinava que ele não tinha preferência. Então, ele não ia ser entubado, que ele não ia ser nada disso. E aí, quando veio o resultado que era Covid, aí ela deu essa certeza pra gente. Ela falou assim, ó, o quadro do seu pai é esse, e vocês sabem que o tratamento dele é paliativo e que a gente não vai ressuscitar ele, não vai ter nada disso. E aí, tudo bem e tal, e conversa com a família e avisa. Aí eu peguei, fiz o que tinha que fazer, tinha que ser feito. Fui lá, contamos para minha mãe o que estava acontecendo e falamos. A médica falou que o pai não volta mais. E aí foi difícil, minha mãe ficou bem desesperada, minhas irmãs também. E aí nós voltamos para cá, pro hospital, e eu peguei e falei para a moça, falei assim, ó, eu posso ver meu pai? E ela falou assim, não pode, tá com Covid. E aí foi que eu fiz uso do Ministério Pastoral, né? E aí eu falei para ela assim, mas eu sou pastor, eu posso ir? Ela falou assim, pode. Entendi. E, assim, eu lembro que quando isso começou a ser gerado em mim, de ser pastor, quando vocês falavam para mim, vai ser ungido, vai ser ungido, vai ser ungido, e eu achava que não ia acontecer, a única coisa que eu falava é que eu quero que meu pai esteja vivo para ver. Exato. Entendeu? E Deus me deu essa graça aí. E foi uma das coisas mais lindas, assim, que a gente pôde presenciar e ver você viver nesse processo, né? Foi Sim. exatamente isso, porque eu acho que essa foi uma das formas mais incríveis de Deus quebrar essa resistência, né? Porque você tinha esse desejo no coração Sim. de que ele visse isso Uhum. e Deus permitiu que isso acontecesse, né? Sim. E você também comentou em algumas das suas conversas com a gente de que um dos processos mais incríveis da sua vida foi poder ser pastor de seu pai. Sim. Isso foi demais, assim. Foi tipo... foi quando eu acho que eu tive a certeza do chamado de Deus pra mim. Que lindo. Porque naquele momento que a gente tava lá, o meu pai, nas primeiras horas que eu entrei, ele tinha consciência ainda. Então a gente conversou muito, mas muito, muito, muito. Ele respirava com dificuldade, falava com dificuldade, mas eu tive que cuidar do meu pai como filho, entendeu? E chegou o momento que eu tive que ser pastor do meu pai. Não tinha mais ninguém lá. Eu não tinha como chamar um pastor. Não podia nem entrar. Nem a gente poderia entrar. Eu tive que assinar um termo me responsabilizando pela minha saúde, pela minha vida. A situação era muito crítica. Eu fiquei num lugar onde tinham, além do meu pai com Covid, mais 2 pessoas com Covid. E um com uma situação assim de que ele estava sem se mexer as pernas para baixo por conta do Covid. E um senhor que entrou, e eu não sei qual que aconteceu com ele, mas ele estava muito mal com o Covid. Então não tinha mais ninguém. E, tipo assim, nas horas que a gente ficou, a gente pôde conversar bastante. Então, a gente conversou bastante. Ele falou para mim de todas as coisas que eram para fazer e tudo mais, o que ele achava, o que ele não achava. E a gente conversou. Eu lembro que a gente fez um culto, entendeu? A gente fez o culto, o pessoal foi até orar em frente do hospital. Cantou. E a gente cantou. E, tipo assim, testemunhar isso e ver, assim, eu junto com meu pai e as pessoas que estavam no quarto... participando do culto, na questão de assistir aquele culto que a gente estava fazendo, eu me senti ali o pastor do meu pai, entendeu? Porque daí eu fiz o culto, orei com ele, eu levei o óleo, eu ungi ele, entendeu? E assim, a grande dificuldade ali era quando a médica pegou e falou assim, não tem o que fazer com o seu pai, você vai esperar ele morrer. Foi cru, assim, foi desse jeito. Eu não julgo de jeito nenhum a médica, ela estava certa. Entendeu? O que eu tinha para fazer ali. E eu nem sabia se eu orava para que Deus curasse e nem orava para que Deus levasse. Eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu tinha que fazer mesmo é ficar com meu pai. E isso eu fiz.
E aí nós passamos aqueles 2 dias, e aí a gente orou, e aí chegou um momento de que ele ia para a sedação, porque ele estava sofrendo muito, 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 ele tinha que ir para a sedação. E só quem podia escolher era ele, e ele escolheu ir para a sedação. E nesse momento foi quando eu falei com ele, falei assim, pai, eu não estou aqui mais como seu filho, agora eu sou o seu pastor. O senhor quer me contar alguma coisa? O senhor quer me falar alguma coisa? Existe alguma coisa que o senhor precisa consertar? Aí o que ele virou para mim e falou assim, não, eu estou preparado para me encontrar com Jesus Cristo. E só cuida das meninas e cuida da sua mãe. Eu falei assim, então tá bom, pode deixar. E aí a gente orou junto de novo, e aí veio a sedação, ele foi sedado primeiro. Aí depois ele passou muito mal, veio a segunda sedação, e aí, né, aí eu fui só assistir mesmo. Não tinha, porque meu pai não tinha mais consciência, entendeu? Então ele não se mexia mais, ele não se movia mais, ele só respirava. Ele respirava com muita dificuldade, e daí foi diminuindo. Foi diminuindo. Aí quando era assim, mais ou menos umas 10 horas da noite, eu percebi que meu pai ia falecer. Falei com a enfermeira, os enfermeiros vieram, falou assim, realmente, todos os indícios é que ele vai falecer ainda essa noite. Aí eu falei assim, o que eu faço? Ela falou assim, fica com ele. E aí foi quando eu falei pro enfermeiro-chefe, falei assim, eu posso sentar na cama? Ela falou assim, pode. Você não tá com medo de pegar? Eu falei assim, não tem medo de pegar Covid, não tem medo do Covid. Quase virei pra ela e falei assim, mas eu lido com demônio, posso ter medo do Covid. Mais radical, né? Aí eu peguei e sentei com meu pai e fiquei. A gente fez um culto de novo, eu cantei com ele. Eu sabia que ele não tinha consciência mais, mas eu cantei com ele, orei junto com ele de novo, segurei na mão dele, fiquei sentado. E mais ou menos umas 1h23 da manhã ele deu o último suspiro. E aí foi quando ele suspirou e caiu do ladinho. Eu abracei ele, eu limpei ele inteirinho, deixei ele limpinho. A Ju mandou uns lencinhos para mim com álcool. Aí eu limpei todo ele, guardei ele certinho, arrumei ele na cama, embalei ele assim, porque eu sabia que ele ia ser jogado dentro de um saco preto, né, porque era Covid. E aí fui lá e avisei. Falei assim, meu pai foi. E aí foi isso. É um tempo muito, muito cruel, né? E com todo mundo que viveu isso, né? Sim. Porque vamos dizer assim, realmente não tem tempo para nada, né? Não. Simplesmente acontece. E o que você pode deixar, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, para as pessoas que estão em volta? Como lidar, assim, com esse sofrimento tão repentino, com essas coisas, apesar de o seu pai já vir ali de um processo, né, de tratamento, como que você deixa aberto aí o seu sentimento aí nesse sentido de como ajudar as pessoas que estão à nossa volta, que estão passando por isso, como que a gente pode somar com essas pessoas? Laine, a gente tem que fazer até onde a gente pode fazer, o que a gente pode fazer. O que eu podia fazer é estar com meu pai, então eu fiz, entendeu? Eu fiz, era o que eu podia fazer naquele momento. E hoje apareceu uma coisa no meu Reels, e até eu ia postar, mas eu falei para você ontem, né, que eu gostava de não ficar expressando isso. Eu poderia falar mais sobre isso, mas eu não gosto de falar. E eu até ia postar e eu desisti de postar. Que o Maurício Meirelles, ele fala assim, o que eu mais queria hoje era receber um áudio de 6 minutos do meu pai. E o que eu mais queria era isso também, sabe? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? O pai e a mãe da gente, a gente que é jovem, a gente acha que a gente sabe de tudo, que a gente é dono de tudo, que a gente tá, imune a todas as coisas. E a gente não tá. Então, você que tá assistindo aí, mano, valorize sua mãe, valorize seu pai, valorize as pessoas que estão à sua volta. Não carrega mágoa nenhuma, sabe? Não fica carregando mágoa, porque me xingaram, porque falaram mal de mim. Vai lá, dá um abraço em quem falou mal de você, vai lá, dá um beijo nele. Que minha mãe brigou, que meu pai brigou, não deixou eu fazer isso, não deixou eu fazer aquilo. Cara, tudo que eu mais queria era o áudio de 10 minutos do meu pai, de 6 minutos. Apesar que ele não mandava áudio para mim, assim. O último áudio que eu tenho do meu pai era da última vez que ele foi internado e que já estava na época do Covid, e que ele mandou assim, e eu escuto sempre: Michel, não vai poder ficar comigo não, tá?
Aí você espera aí que depois o pai sai, tá bom? Mas não vai poder ficar junto comigo, não. Então esse é o último áudio que eu tenho do meu pai. Entendeu? Esse Você é o tem último coragem áudio. de ouvir? Eu ouço. Eu ouço. Porque, assim, eu acho que a gente tem que chorar. Eu acho que a gente tem que desaguar. Eu acho que a gente tem que colocar pra fora. Por isso, assim, que eu sei que vai chegar um tempo que eu não vou mais no cemitério. Entendeu? Porque meu pai não está lá. Eu sei que ele não está lá. Eu sei que não está. A única dúvida que eu tenho, até falava ontem com a Rebeca, eu falei assim, a única dúvida que eu tenho em relação ao meu pai é se ele me vê ou ele não me vê. De forma assim, espiritual falando. Porque eu sei que ele já está no paraíso. Eu já sei que ele está com Jesus, porque a Bíblia me garante isso. Mas a única dúvida que eu tenho é que se ele me vê ou se ele não me vê. Sabe? Se ele contempla a nossa família, vê o que a gente está falando. É a única dúvida que eu tenho, mas também é insignificante. Mas, assim, eu vou no cemitério para chorar mesmo, entendeu? Eu vou lá para não venerar, levar vela, nada. Eu vou lá e passo rapidão. Às vezes eu fico 10 minutos, às vezes eu fico 15, às vezes eu fico 5. Mas é só para mim ir lá e lembrar do meu pai. Eu sei que isso não vai acabar. Quando tudo estiver curado aqui dentro, aí eu vou pegar e vou poder, tipo assim, não ir com mais frequência. Mas eu vou. Eu vou lá só para sentar num toco de árvore que tem. Que meu pai tá ali na rua Cedo 35, casa 2. E aí eu pego, eu fico ali um pouquinho e choro um pouco, né? E vou embora. Então, só para mim desaguar. Ali seria como se fosse o meu psicólogo, entendeu? Que eu vou ali e falo com Deus, mas não falo com meu pai porque eu sei que ele não tá lá, entendeu? Não é, tipo assim, um ritual desse tipo, mas é só para chorar. E às vezes, como eu cuido das coisas dele que ficou, às vezes eu me deparo. Por exemplo, eu tenho que ligar o celular dele, entende? Porque as coisas dele tá lá. Então, eu tenho que ligar o celular dele. Às vezes tem mensagem de alguém que mandou, entendeu? Eu peguei e tive que acessar, tenho que acessar Facebook, tenho que ver foto. Isso é muito dolorido. Eu choro mesmo, entendeu? Eu choro, mas faz parte. Com certeza. Né? Faz parte do processo. Então, assim, eu tento... E eu não tento... Eu tento me expor, falo assim, nas redes sociais. Às vezes pegar e ficar falando numa pregação sobre o meu pai, para que as pessoas não falem assim, ai, tadinho dele, agora ele é sem pai, faz parte do time do sem pai, né? Não, junto com tantas outras pessoas que estão ali no Ministério da Atmosfera Jovem, que também não tem um pai. Mas eu não quero fazer isso, entendeu? Eu poderia falar mais sobre isso, mas eu não faço. Como que eu estou lidando com isso? Desse jeito. Um dia de cada vez, chorando muito quando precisa. Outras vezes eu dou risada das coisas que ele falava. Meu pai era um cara muito divertido, era um cara muito pra frentex, assim, muito zoeira. Zoeira no extremo, ele zoava com tudo. Meu pai tudo. tá o filho? Mais ou menos isso? Entendi. Meu pai não tinha, tipo assim, coisa muito séria. Tudo ele zoava. Tudo ele zoava. Não é à toa que no último velório que ele foi, que ele estava bem, ele estava brincando, distribuindo a senha de quem seria o próximo. Mal sabia ele que era ele. Entendeu? Então, tipo assim, tava lá zoando. Então, meu pai, até o último dia de vida dele, ele zoou, enquanto ele tinha consciência. Era zoeira. Entende? Então, às vezes eu dou risada, às vezes a gente se reúne em casa no domingo mesmo, que era um costume nosso, almoçar todo mundo junto, né? Até era uma das coisas, assim, eu não sei se a gente vai falar e tal, mas vou falando um monte aqui, né? Mas era uma das coisas que a gente se reunia sempre no domingo e tal, sabe? Isso era muito dolorido para mim, porque, tipo assim, eu tinha uma certeza dentro do meu coração, que eram os últimos dias que eu tava vendo meu pai. Aliás, no último domingo que eu vi meu pai estava sentado na cadeira diária, assim, e ele estava com as pernas cruzadas, que ele fazia a perna assim, que nem M do McDonald's, e aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, olha, essa é a última foto que você pode tirar do seu pai. De verdade mesmo, eu não tô zoando porque meu pai foi. Você contou. Entendeu? Não tô zoando. E o Espírito Santo, Deus falou para mim, falou assim, olha, é a última foto que você pode tirar do seu pai. Só que meu pai estava muito mal. Meu pai estava muito mal. Muito, muito mal. E nós achávamos que era da sequelas não, a reação do tratamento, químio, né? Da né? químio, que ele tinha acabado de fazer. E ele estava muito mal. E aí eu falei assim, não, eu não vou tirar essa foto. Porque eu não quero lembrar do meu pai assim, desse jeito, do jeito que ele tá. E ele estava muito mal, muito triste, entendeu? E aí o Espírito Santo de Deus falou assim, não, tudo bem, é isso, acabou, mas essa
é a última oportunidade que você tem que tirar foto dele. E daí na segunda-feira ele já passou mal e na sexta-feira ele faleceu, né? Então, tipo assim, foi bem rápido. Eu tinha essa consciência de que estava acontecendo. Então, nesses domingos, para mim, era muito doloroso, sabe? Estar ali. É por isso que muitas vezes ele até questionava. Ele falava para minha irmã, eu não sabia disso, né? Mas depois que minhas irmãs contaram. E ele falava para minha irmã. Meu pai não me chamava pelo nome. Raramente, só quando era sério. Ele me chamava de Michel. Ele me chamava de Pernambuco. Deve ter os motivos dele de chamar, né? Era um apelido que tinha lá de outra pessoa que meu pai, enfim, colocou o apelido em mim, que meu pai era desse jeito. Ele me chamava de Pernambuco. E ele falava para minhas irmãs, falava assim, Dona Chica, minha irmã era Cristiane, e ele chamava de Dona Chica, pra você ver. Ele falava assim, Dona Chica, o Pernambuco, acho que ele tá muito cansado, né? Porque eu chegava em casa e, tipo assim, aquela cena, aquele movimento que me incomodava demais. Então, a minha fuga era o quê? Eu deitava na rede e dormia. Então, eu só tava com o corpo presente lá. Entendeu? Essa era a minha fuga. Porque eu sabia, eu não podia falar para elas. Como que eu falava para minhas irmãs, para minha mãe? Meu pai vai morrer, o pai vai morrer. É pesado, entendeu? Não posso falar isso. Entende? Não tem, eu tinha que te administrar. Então, tava lá para isso. É isso que eu fazia. Isso é algo muito particular, assim, no seu ministério. Deus gosta de te alertar das coisas antecipadamente, né? É só agora que... eu nem sei porquê. Eu nem sei porquê, porque assim, eu não preparei nada. Eu sempre preparo, as meninas sabem disso. Eu sempre preparo a entrevista, as perguntas e tudo. E hoje eu não preparei nada. Nada mesmo. Deus é seu parceiro mesmo, deixa nem trabalhar à toa. Não deixou. Não deixou fazer. Eu não fiz mesmo, não consegui fazer. A hora que eu vi, já era hora de vir pra cá. Eu não fiz. E aí, tá. Aí eu peguei e ele reclamava isso pra minha irmã, né? Minhas irmãs falavam assim, o Pernambuco deve estar muito cansado, né? Ele tá indo bastante na igreja, tá atuando muito na igreja aqui agora, né? E tal, não sei o quê. Aí meu pai falava sempre isso. Aí teve um episódio, que eu não sei se você vai comentar ou não. Teve um episódio que numa ceia o apóstolo Celso falou comigo em uma revelação, uma profecia, alguém como queiram chamar. E isso para ele foi uma resposta para ele. Entendeu? Porque ele assistiu ao vivo. E a hora que ele assistiu tudo que o apóstolo falou, ele falou, virou para minha irmã e ele estava assistindo. É melhor a gente fechar a boca, né? Aí ele estava dizendo assim, a gente não sabe o que a gente está falando. Porque o que Deus tem para ele é muito maior que isso. Então, por isso que talvez ele esteja cansado, que ele esteja ali. E aí foi uma resposta para ele isso, sabe? Então, quando eu fiquei sabendo disso, quando minha irmã contou isso que aconteceu, e aí ele correu para falar para minha irmã, para minha mãe. Minha mãe estava tomando banho. E, tipo assim, ele ficou super empolgado com isso. Ele falou assim, poxa, Deus tem algo na vida dele mesmo e tal, né? Isso, eu acho que na cabeça dele, né? É testificando e tal. Porque tem toda uma história lá no passado, lá quando eu nasci e tal, enfim. Aí ele pegou e falou assim, não, Dona Chica, pra minha irmã, né? Coloca no YouTube e mostra pra tua mãe, porque ela precisa ver isso, tal, não sei o que aconteceu, o que o apóstolo falou. E eles sempre respeitaram muito o apóstolo, né? Sempre mesmo. Meu pai ofertava na Batista Renovada, né? Ele levava. Ele achava muito engraçado o apóstolo Celso usar as roupas muito apertadas, né? Ele falava assim, leva lá a oferta, porque o apóstolo precisa comprar umas roupas mais largas, porque tá muito apertado, né? Meu pai falava isso. Mas a brincadeira, zoeira, né? Tudo. Manda um abraço agora pra ele. Ele tá assistindo a gente. Pro meu pai? Não, aposto. Meu pai. Aposto. Pode ser. Deus abençoe. Tamo junto. E aí, beleza. E aí, foi isso. Aí, meu pai pegou, mostrou pra minha mãe. Então, eu fiquei feliz com isso. Entendeu? Porque meu pai, tipo assim... nos últimos dias dele, ele reconheceu de que o filho dele tinha um chamado e tudo mais. E que não ia adiantar eu fugir e que eu ia me lascar tudo. Isso é importante, né? Até que enfim aprendeu, né? Mas isso é gratificante, né? Saber como Deus vai testificando as coisas, alinhando as coisas, né? Sim. E acho que é importante, como você disse, é um processo que tem que ser vivido, né? Nós sempre falamos, olha, se precisa chorar, chora. Se precisa sair de carro dirigindo, Sim, sai. Sai. São os meus recursos, né? Entendi. Que eu uso, que eu pego o carro e saio dirigindo, vou para um lugar, vou para outro, procuro um lugar para estar, entendeu? E passo em um lugar, passo em outro. Então, a minha fuga é essa.
Entendeu? É o meu jeito de lidar com as situações. E eu acho que é importante dividir, né? Porque as pessoas têm muito esse conceito de que, é pastor, é líder, enfrenta tudo, é forte, é resistente, é resiliente. Mas tem o lado humano também, né? O Totalmente. filho, o pai, o marido. Totalmente. Enfim, o trabalhador que sustenta a casa, que precisa tomar decisões, né? Totalmente. Importante dividir. Gostaria que você compartilhasse com a gente qual foi o maior exemplo que o seu pai deixou para você, a melhor referência, o que você vai levar para o resto da sua vida de aprendizado com ele, de convivência com ele, porque ele era o seu melhor amigo aí, né? Sim. Seu companheiro, né? Meu pai é um grande exemplo tanto nas áreas de trabalho e de fé. Eu lembro do meu pai me levando para o serviço e ele trabalhando com um serviço exemplar. Porque, por exemplo, eu não tenho que resolver BO do meu pai, que meu pai deixou de entregar um serviço, que meu pai fez um serviço mal feito. Eu não tenho. Eu tenho que administrar as coisas dele que ele deixou, entendeu? Mas BO do meu pai, eu não tenho para resolver. Não nessa área, nem na área familiar. Meu pai não tinha outras mulheres, entendeu? Então, meu pai é um exemplo. Meu pai é um exemplo de trabalhador, porque a vida dele era trabalho. Eu lembro meu pai chegando em casa todo sujo, entende? E trabalhando e ganhando dinheiro. Meu pai, que não tinha nada, começou do nada e hoje ele deixou um patrimônio legal. Então, meu pai, para minha mãe. Então, meu pai é um exemplo de trabalhador. Meu pai é um exemplo de cara de fé, porque eu lembro do meu pai eu levantando para ir para a escola e a hora que eu estava já pronto para ir na escola, ele ainda estava lendo a Bíblia e orando. Entendeu? Então, para mim, é um exemplo. Mas seu pai não é pastor. Não precisa ser pastor para fazer isso. Entendeu? Não é porque você não é porque meu pai é pastor que eu tenho que ser pastor, e não é porque meu pai não é pastor porque eu não tenho que ser pastor. Entendeu? Uma coisa não está ligada com a outra, né? Cada um tem um chamado específico. Então, meu pai, um dos maiores exemplos dele é nessas 3 horas, tanto na fé, no trabalho e na família. Meu pai viveu para isso. Meu pai amava, né? Porque meu pai faleceu. Então, meu pai amava minha mãe como ninguém, entendeu? Como ninguém mesmo. E as pessoas vão em casa hoje, por exemplo, fazer um trabalho, alguma coisa, e o que eles falam isso. O Odair era o que ele falava desses filhos, o que ele falava da senhora, era coisa linda. Ele vivia pra gente, entendeu? E o prazer dele era esse. Era estar com os netos, era estar com os filhos e era estar com a família, né? E o prazer dele é ir lá na igreja, era ouvir a palavra, era ler a palavra, entendeu? Então, o que eu tenho de visão do meu pai é isso. Cumpridor de princípios, né? Sim. Glória a Deus por isso. Vamos falar de Atmosfera Jovem, então. falar. E chegou lá, né? Muito, muito lindo ver essa transição na sua vida. Eu acompanhei muito de pertinho. Foi muito lindo mesmo. E a minha pergunta para você é: como está sendo liderar o Atmosfera Jovem? O que mudou na sua vida? O que agregou? Quais os desafios? Como tem sido lidar aí com essa galera? Cara, o Atmosfera Jovem é formidável, né? É fabuloso. Porque, tipo assim, é algo que eu não me imaginei fazendo, como eu tinha falado antes. Porém, aqui eu vou contar uma coisa que eu também acho que não contei pra ninguém. Nossa, cheio de segredo, né? Claro. Que coisa. Que eu acho que eu não contei pra ninguém. Porque, tipo assim, eu converso com muita gente, eu vou falando e eu não sei, entendeu? Chega num momento que eu não sei se eu contei, se eu não contei. Aí a pessoa vai saber se é mentira ou se é verdade. Não é tão segredo assim, não. né? Que bom, né? Eu lembro que eu acompanhava a Atmosfera Jovem de fora. Então, por exemplo, assim, eu via nos stories e tal, não sei o quê. E às vezes me indignava algumas coisas. Tipo assim, É polêmico. Tipo assim, eu não conhecia todo mundo, não era muito de dentro, né? Então eu não conhecia todo mundo. Aí eu vi uma pessoa lá pregando. Eu falei assim, por que essa pessoa tá pregando? Às vezes eu sou muito bairrista, sabe assim? Tipo, por exemplo, eu gosto de pessoas do nosso meio, suscitar a gente do nosso meio, eu gosto disso. Entendeu? Por Valorizar exemplo, o local. eu gosto de ouvir o meu ministério de louvor tocar, eu gosto de ouvir os meus moleques tocando. Trouxe outro de outro lugar. Não presta não. Presta é o meu, entendeu? Você vai tipo convidar assim, gente de fora como? Pois é, mas eu, tipo assim, às vezes eu sou muito bairrista nesse aspecto, sabe? Eu gosto de ver o meu povo ali, a minha galera, o trem ali. Valorizada aí, hein, galera? Isso. E aí, o que acontece? Aí eu vi as pessoas falando assim, esse povo, eu não sei porque chama de negócio aí, gente aí, tem que ser gente ali e tal. Aí eu pensava comigo, tem não sei quem, tem não sei quem, tem não sei quem, tem não sei quem. Beleza, né? E eu falava assim, não, isso aí tá errado e tal, ficava, tá. Aí, beleza. Aí chegou um momento em que
Que, tipo assim, aí me convidaram pra ir. Não sei por que também. Aí a Jess pegou, me chamou. Falou assim, Michel, você pode ficar um tempo na atmosfera jovem e tal. A Isa vai ter que ganhar bebê, vai ficar fora. Eu falei assim, não. Eu não sei nem porque eu aceitei também. É tudo assim, esquisito. Eu falei assim, não, fico sim. Porque pra mim também era um tempo, né? Então, era um período. Então, eu já, na minha cabeça, já tava tudo formatado. Então, de julho a novembro ali, né, acabou o bagulho e acabou, né? E aí, fomos. E aí, mano, eu gostei deles. Eu Percebi. E eu peguei e fui. Queria abandonar o louvor. Deixava a gente na mão, né, Gisele? Oh, meu Deus do céu. E eu os amei de cara. De cara mesmo. Porque a recepção deles foi muito massa. Entendeu? Eles me recepcionaram muito bem. Muito bem. E não por mim. Por eles. Pelo ministério. Porque a atmosfera não é meu. Entendeu? É deles. Eu vou passar um dia, talvez, ou não, ou vou ser um Lucinho da vida, que vou ficar 30 anos na atmosfera já. Daqui a pouco eu tô de bengala, outra né? barreira vencida aqui, né? Daqui a pouco eu tô de bengala ali com, né? Entendi. Liderando a atmosfera. Então, o que acontece? Eu peguei e me senti, assim, muito bem recebido. Só que para mim era um tempo. E, de verdade, para mim era um tempo mesmo, né? Mas quando chegou próximo ali da data, o senhor me falou já. Falou assim, não vai ser, vai ficar e pronto, acabou. Aí eu fiz chanha e tal, fiz Lutou graça. Também? Não, fiz só graça de falar assim, não sei de nada, não sei, né, tal. E aí, no Difícil, final, né? começou aconteceu. E, tipo assim, e foi um negócio, assim, muito assim, mano... eu falei isso pra Isa e o Adiel, e eu falo isso pra todo mundo aqui. Eu tô colhendo o que eles plantaram. Eu tô colhendo o que os outros plantaram. Eu tô colhendo o que a Kelly plantou. Eu tô colhendo o que outros líderes plantaram. Porque o coração dessa galera era muito... Eu vou dizer uma palavra aqui, mas não sei se é essa, mas serviçal. Era muito de serviço, muito de estar. Então, foi eles que criaram isso. Entendeu? Então, eu sou grato a Deus e grato a Isa e o Adiel por conta disso. Eles criaram um ministério forte, serviçal, trabalhador, dispostos a servir. Entendeu? E eu colho disso. Eu colho o fruto disso. E outros vão colher os meus. Entende? Eu colho isso deles. E, cara, eu me apaixonei por isso. Me apaixonei pelo Ministério de Atmosfera Jovem. E, cara, Deus foi nos levando. E, tipo assim, foi quando quando nós fomos pro ministério, foi quando eu comecei a pensar no ministério pastoral, foi quando que Deus começou a falar no meu coração, porque aí eu comecei a apacentar, né? A necessidade que existia. Sim. E aí eu comecei a apacentar, eu comecei a entender o que era ser pastor, entendeu? Dessa galera. E eu comecei a ser pastor deles e tudo mais. E eu lembro que quando a primeira vez que surgiu essa ideia de que o Michel era pastor, foi a Jess também. A gente estava numa saída de um culto que nem era culto direito, era culto online. Era culto online? Era, né, Rubinete? Era um culto online que a gente estava fazendo. E aí a gente estava saindo do culto e a Jess falou assim, apóstolo, você sabia que o Michel é pastor? Eu falei, não sou. Eu falei assim, não, ele é. Eu falei com não sei quem, ele é assim e tal. E por que tinha essa conversa fora? Eu tava fechando a igreja. Não, de que você era pastor, qual foi o vínculo? Eu lacei, o Espírito brotou. É o Espírito. Eu não sei que soprou, não sei o que é. Né? E aí, o Michel tal, não sei o que. Eu falei assim, não, eu fiz seminário e tal, não sei o que. Eu tentei dar uma explicada. Aí a Rubinete pegou e falou assim, pastor, só falta ser ungido. Aí o apóstolo falou assim, só falta. Pode ser. Daí eu falei assim, pronto, né? Mas foi a única conversa que nós tivemos. Entendi. Eu e o apóstolo sobre isso. Foi a única conversa que nós tivemos sobre isso. E aí depois rolou, acabou acontecendo, né? Mas, foi cara, surpresa até o último momento ali pra você. Foi, totalmente. Até o último momento, não. Na sexta-feira, à tarde. É verdade. Na sexta-feira à tarde, quando eu tava colando umas... a gente já pulou da atmosfera pra... Vai de novo, né? Mas faz sentido, porque é tudo ali no meio, ali, né? Vou tentar ir no tempo aqui pra nossa gravação. E, tipo assim, eu tava colando umas faixas no chão e eu tava muito angustiado porque, tipo assim, as pessoas vieram falar comigo e falaram assim, não, Michel, você vai ser ungido e tal, não sei o quê, eu vou vir pra sua consagração, não sei o quê, você vai ser ungido e tal. E eu tive acesso à lista de consagração. Que a gente tava organizando o evento, então eu tive acesso. E meu nome não tava lá. E não é que me frustrou. Eu fiquei chateado de frustrar as pessoas.
Porque, tipo, por exemplo, tinha gente que falou assim, eu vou vir só para ver a sua consagração. Eu falei assim, filho, não vai ter. Eu não tô na lista. Entendeu? Então, eu fiquei chateado por conta disso. A Rebeca apagou, tava lá. Pois é. Aí, eu tava na sala no dia e tal. A gente pode fazer depois eu contar só essa história. Mas daí, tipo assim, na sexta-feira, quando eu tava colando as coisas lá e tudo mais, e eu tava ouvindo uma música de um cantor e tal, e no meio da música, o Senhor falou comigo. Falou assim, pode ficar sossegado que vai rolar. Aí eu falei assim, mas que rolar? Não vai. Eu falei assim, mas eu não tô na lista. E tipo assim, tá beleza. Aí chegou no sábado, essa Priscila me perturbou o tempo todo, falando que o pastor tinha ungido já outras pessoas, que enfim, né? Tá, não sei o quê, mas ele não ia me ungir e tal, que não sei o quê. E ele falou que porque você é missionária, né? Eu tenho que falar que você a gente já ungida missionária. sobre isso, Michel. Mas você é uma missionária. Aí a Priscila falava assim, você agora é líder, e a Elaine agora é missionária, então ela tá aqui, você tá aqui. E o pessoal ficou sábado o tempo todo me tirando sarro disso, né? E tal, beleza? E aí, no sábado, quando eu fui para casa tomar banho, eu falei com o Senhor, eu falei assim, Senhor, se o Senhor for me consagrar mesmo hoje, usar o apóstolo para me consagrar, tem que ser tipo assim um bagulho de Deus mesmo. Porque eu já olhei na lista e meu nome não tá. E a gente fez os crachá e meu nome não tá. E não tem. Entendeu? Tipo assim, se for pro Senhor fazer, vai ser um bagulho que o Senhor vai fazer, vai ser do Senhor. Então eu vou aceitar porque é do Senhor. Entendeu? Porque meu nome não tá lá. Aí pegou e foi. E tipo assim, eu tirei da minha cabeça, né? E durante lá, o bagulho estava acontecendo, o congresso lá acontecendo, eu passei muito mal e tal, me deu um negócio ruim, enfim, eu fiquei muito nervoso com tudo lá, porque era uma novidade também pra gente, a gente estava começando a ser obreiros, que é uma coisa que a gente tem que contar depois também disso também. Né? Vai ficar muita coisa para bloco 2. Pois é, a gente vai ter que gravar outra. Tem muita história para contar. E aí, enfim, e aí chegou o tempo de que aconteceu. Eu só achei uma coisa estranha só, que é quando o meu amigo Lucas estava lá. E aí eu fiquei assustado, porque eu falei assim, eu acho que a Ju achou que ia rolar, chamou e eu fiquei envergonhado de cumprimentar ele. Eu não fui cumprimentar ele, entendeu? Porque eu fiquei envergonhado, porque eu falei assim, a Ju falou para ele que eu ia ser consagrado, mas eu não vou ser mais, e esqueceu de avisar ele de que eu não vou ser mais. Agora eu vou passar a maior vergonha da minha vida. Entendeu? E eu fiquei na minha ali, e eu olhava o Lucas e o Lucas lá, e eu falei assim, mano, que vergonha. E a hora que eu fui cumprimentar esse moleque, falar assim, Michel, você não foi, né? Assim, não foi, como se tivesse perdido a Copa, entendeu? Todo mundo esperando pra ganhar a Copa, e aí perdi a Copa, né? Não tinha comemoração, não tinha nada, né? E aí foi isso. E aí, aconteceu e tudo mais. E aí nós estamos aqui agora. E tá sendo assim, liderar a Atmosfera Jovem é um desafio muito grande. Porque eu não tinha liderado jovens, eu tinha liderado o Ministério de Louvor até então, durante muito tempo. E, tipo assim, tem sido aprendizado a cada dia, porque eles me ensinam mais do que eu ensino eles, né? E tem sido, assim, uma bênção incrível de pastoreio e tudo mais, ao ponto de eu querer, com todas as minhas forças, viver o Ministério Pastoral Integral, entendeu? Ao ponto disso, que era uma coisa que eu não queria mais. Ao ponto disso, Deus pegar e se eu pudesse, eu chegaria, se eu pudesse, tivesse condições, eu chegaria no apóstolo, na pastora Rosa e falar assim, eu quero um ministério integral, como que eu faço? Porque eu quero trabalhar aqui. Pra você ter uma ideia, eu rodo, às vezes, a cidade inteira. Eu vou para um cliente, vou para um outro, sabe onde que eu acabo? Na igreja. Às vezes eu pego e falo assim, eu tenho que ir em algum lugar. Eu paro na igreja. Eu pego e falo assim, eu paro na igreja. E eu não sei porquê, entende? Não sei porquê. E eu me satisfaço com isso. Mas é algo que a gente sempre comenta, né? Deus vai nos levando ali nas necessidades, né? Sim. E para aqueles que têm o coração mais aflorado para o chamado, não tem como fugir mesmo, né? Só tem. Finalizando, tem uma galera bastante diversificada, né? Acho que isso é um desafio também, assim, muito grande, né? Porque são linguagens diferentes no mesmo ambiente. Inclusive, eu presenciei muito isso lá de cima, né? Porque a gente está acostumado a tocar ali embaixo. Visualizar isso, cara, é muito impactante. Hoje você vê famílias novas formadas ali. Você vê uma galera já mais, né? Nós ali na faixa dos 30 e tal. E aquela galera no gás ali. A gente não é mais só um ministério de jovens, né? Eu acredito, assim, que a gente está vivendo um ministério de jovens e jovens adultos.
Então, nós estamos pegando uma faixa, e isso é muito importante. Era uma coisa que eu estava preocupado, Laine, e eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor falou comigo recentemente a respeito disso. Interessante. Porque, assim, a gente tem uma faixa... Eu sei que nós estamos com o tempo aqui apertadíssimo, mas, assim, nós tínhamos uma faixa que nós atendíamos, que era o Ministério de Jovens, e nós temos uma faixa que é bem atendida dos adolescentes, e ficava uma lacuna. Verdade. Dos 28 para frente, Verdade. que ninguém assistia. Que são as pessoas que ainda estão solteiras, ou que começaram a família agora, estão começando a ter filhos agora. E o Senhor nos levou a atendermos esse grupo também. Então, nós não temos guerras culturais quanto a isso dentro do Ministério do Atmosfera Jovem. Inclusive, eu assisti um podcast que tem igrejas que já trabalham com estruturas separadas, né? Que talvez seja uma tendência, vamos dizer assim, mas aqui está acontecendo tudo junto e tem atendido a necessidade de todo mundo. E nós não temos, assim, eu acredito que em breve a gente vai ter, tipo assim, consagração de bebês na Atmosfera Jovem. Faz sentido. Batismo também, ó. Não, vamos ter casamentos, batismo. Entendeu? Então, tipo assim, porque a gente está atendendo um chamado de Deus para isso. Amém. E recentemente o Senhor falou comigo sobre isso. Falou assim, ó, existia uma lacuna que não era atendida, que era os jovens adultos. E hoje a gente está atendendo, né? E tipo assim, porque, por exemplo, eu recebi o contato recentemente de um líder da Atmosfera Jovem lá do Piauí. E ele falou assim, cara, a gente quer trazer para cá a maturidade que vocês têm aí. Porque, por exemplo, a gente não quer ficar só brincando de gincana. Porque a ideia que você tem, às vezes, de Ministério de Jovens é o quê? Fazer gincaninha, torta na cara, estourar bexiga, fazer essas coisas assim. E, cara, eu acredito que pro tempo que a gente está vivendo, isso é muito legal. Mas tem um tempo de fazer isso. Sim. E ele falou assim, a gente quer trazer essa maturidade dos temas que vocês trazem, de relacionamento, de não sei o quê e tal. E aí eu peguei e falei, Senhor, é verdade. Se a gente for puxar aqui, nós temos da faixa dos 18 anos até os 30 e poucos anos, 37. Às vezes tem pessoas de 40 anos que vão, até mais que isso, que vão no culto da Atmosfera Jovem. Entendeu? E são pessoas que estavam desassistidas, que estão sendo assistidas agora pela Atmosfera Jovem. Estão sendo apacentadas por um pastor, entendeu? E por uma galera ali. Então, isso é muito importante, justamente pela formação de igreja que nós temos, entendeu? Porque, assim, eu custei a entender a formação de igreja que a gente tem, e eu aprendi a formação de igreja que nós temos na entrevista que eu tive aqui com o apóstolo. Entendeu? Que ficou muito claro para mim, que é um ministério apostólico. Então, um ministério onde tem uma figura que está ligada a ela, o ministério de cura, de milagres, de salvação, de ministração dos dons espirituais, que nós temos cultos. E o pastoreio, ela acontece na onde? Nos ministérios. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Amém. Quando ele falou da Lakewood, eu falei, meu Deus, meu coração. Exatamente. Então, tipo assim, é uma igreja que arrebata multidões? Sim. É. Porém, o pastoreio acontece nos ministérios, a hora que você se envolve nos ministérios. E é uma conversa que a gente tinha muito lá atrás, né? E é uma realidade que a gente tem vivido, e é interessante isso. Então, isso é muito bom, entende? Isso é fantástico. Então, isso tem acontecido verdadeiramente no Ministério da Atmosfera Jovem, e nós temos vivido um tempo maravilhoso quanto a isso. Ao ponto que nem eu te falei, deu tipo assim, se eu pudesse hoje abrir mão da minha vida secular, eu abriria com toda certeza para estar 24 horas pensando, visitando, preparando conteúdo, porque hoje a nossa maneira de chegar nas pessoas não é mais com o folhetinho. Sim. Entendeu? O folheto hoje se tornou um feed do Instagram. Exato. Entende? Produzindo conteúdo 24 horas por dia, e não só para mim, e não só para o Ministério de Louvor, mas para todos os ministérios da igreja. Até entendeu? Porque somos a referência aqui, sim, né? Por exemplo, o Ministério de Crianças. O Ministério de Crianças, hoje, era um ministério que a gente poderia ter investido mais. Muito mais. Porque ela é o futuro da igreja. Entendeu? Então, hoje nós estamos cuidando, por exemplo, dos obreiros e tudo mais, avançando nesse sentido, porque surgiu uma necessidade. Exato. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo? Fazendo o que Jesus pediu para a gente fazer, atender a necessidade do corpo. Então, qual que é? Servir a igreja, atender qual é a necessidade que tem o corpo. É essa necessidade. Então, nós vamos atender ela.
Acho entendeu? que isso é o essencial. Acho que se tem uma coisa que a gente tem que levar para a vida é isso. Atender necessidade. Isso faz diferença. Amém. Isso nos leva pro propósito de Deus mesmo, né? Só para terminar aqui, qual a dica, tipo, de um livro que você pode dar pra galera que tá aí começando, ouviu tudo isso sobre chamado, tem essa chama ardente no coração? O que você indica para eles aí? A respeito de chamado, eu indico... recentemente eu li o livro do Spurgeon, que é Os Obreiros... Como é o nome do livro? Esqueci o nome do livro. Não vou Esqueci o lembrar nome. também. Mas é sobre obreiros. E é lindo, e a gente tem na livraria. Eu acho que deve ter, se não tem, a gente compra depois. E Sábado trazer. vai estar lá no... Né, você dá o nome do sempre, livro a gente lá. dá o nome do livro pra vocês aí e coloca, mas eu não lembro certinho como que é o nome do livro. Mas esse livro que despertou muito chamado, né? É um livro que, por exemplo, fala assim, qual é o cheiro que tem um pastor? Assim, ele tem um cheiro de boticário? Ele tem um cheiro de natura? Ele tem um cheiro de 1 million? Não, o pastor tem cheiro de ovelha. E qual é o cheiro das suas ovelhas? Quais são? Quem cuida das ovelhas? Qual é o cheiro que elas têm? O cheiro de pecado? De lascívia? Qual que é o cheiro que elas têm? De revolta? Qual é o cheiro das suas ovelhas? Então, se o pastor tem cheiro das ovelhas, você tem que cuidar das ovelhas para que você tenha o cheiro dela. Então, isso é uma coisa que você se aprende nesse livro. Então, eu recomendo muito Conselhos para Obreiros, do Spurgeon. Tá lembrado. Conselhos para Obreiros, do Spurgeon. Ok. Então, para finalizar lá, Michel, aonde você pensa ou como você pensa estar daqui 5 anos? 5 anos? 5 anos, meu Deus. 5 anos eu quero já ter um outro filho. Que tem um mistério aqui nesse bagulho, mas não vou falar nada, não. Tempo. Não vou falar nada. Beleza. Mas assim, eu pretendo estar com outro filho. Pretendo estar trabalhando na obra. E não 5 anos. Eu queria estar amanhã. Então, tipo assim, queria estar trabalhando integralmente no ministério. Então, estar lá produzindo conteúdo para a igreja, visitando, discipulando, fazendo o que tem que ser feito. Então, esse é o meu objetivo para os próximos 5 anos. Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Ok. E qual é o meu objetivo pro final da minha vida? Eu quero morrer no altar. Entendeu? Quero encerrar a minha vida ali. Porque hoje eu entendi que eu posso fugir pro mundo inteiro. Eu posso ir para Nova Zelândia. Eu vou pastorear lá. Entendeu? No Google, na praia. Na praia. Porque eu quero findar minha vida em Bombinhas. Então, tipo assim, lá eu vou ter uma igreja. Entendi. Entendeu? Lá, a minha casa vai ser igreja. Ok. E tudo mais. Quero estar com a minha família, quero viver com a minha família, quero... Enfim. E quero estar com essa galera aí, se Deus permitir. Entendeu? Ok, Seguir a ok. vida nessa aí. Entendi. Como o programa é seu, eu vou deixar você finalizar, né? Ah, sim. Então vai lá. Então, vamos agradecer, né, as meninas que fizeram aqui essa surpresa. Eu não sabia mesmo, não tinha ideia do que estava acontecendo aqui. Vim para entrevistar uma pessoa sem nada pronto. Mas vim, entendeu? E aí fui pego de surpresa aqui. Não entendi nada no começo do que estava acontecendo. Achei que era só uma brincadeira. Eles armaram uma Se brincadeira. ficar meio aqui. perdido aí, é por causa disso. Eu achei que era só uma brincadeira, mas eu acho que vai tirar bastante proveito aí da nossa conversa. Eu acho que vai ser bênção. Então agradeço toda a galera que tá aqui. O Matheus, a Amandinha, o Clebinho também que tá ali, a Lani por ter entrevistado, a Priscila também que está aqui, a Rubinete que me ajuda sempre, que está sempre me ajudando nas coisas que precisam. Agradecer toda a galera da Atmosfera Jovem, agradecer principalmente a minha família, a Ju, que me ajuda muito, que se eu posso estar aqui hoje é porque ela dá conta do recado em todas as coisas lá em casa. Então é onde eu tenho todo o meu esteio, todo o meu apoio. Então fica aqui meu agradecimento, meu apoio, meu amor por ela. E também o Miguelzinho, que está estudando hoje, já voltou às aulas também. E que ele me ajude, cara, por incrível que pareça, é uma coisa que depois a gente tem que falar sobre isso. Mas é um cara que libera umas palavras proféticas lá em casa muito louca. É um moleque muito doido. Ele sempre fala assim que filho de pastor é os arteiros. E ele tem razão. E é terrível. Aquelas marcas de pé que tá lá nas pedras é do meu filho, tá, gente? É meu filho correndo nas pedras ali, caindo, capotando. Então é dele. Mas ele também tem área da TM Kids no sábado, as pedras. É o líder da TM Kids. E aí ele tem umas palavras proféticas loucas. Mas enfim, a gente não pode se alongar. Então agradeço todo mundo. Agradeço a confiança do apóstolo Celso, mano. O apóstolo Celso é uma referência demais. E não é puxação de saco, velho. Não é. É uma referência demais para nós como homem de Deus, como um pastor.
é um cara que me acolheu, é um cara, tô falando um cara porque vocês sabem com o jeito que eu falo as coisas, né? E, enfim, eu tenho muita gratidão mesmo pela confiança que o apóstolo Celso depositou em mim e por todo o apoio, cara, que ele me dá tipo assim, é incrível a confiança que ele tem naquilo que Deus me chamou. Então, por isso que eu me sinto seguro em falar que hoje eu sou um vocacionado. Porque o meu pai espiritual, que é o apóstolo Celso, que cuida de mim espiritualmente, ele me passa isso. Entendeu? Que ele confia no chamado que Deus tem na minha vida. Então, eu sou grato a Deus, a ele, a pastora Rose, a pastora Jessie, toda a equipe pastoral que faz parte ali da igreja, que sempre me apoia, aos irmãos que me encontram lá na frente, que a gente conversa, que a gente conta história, que a gente ora, que a gente chora junto, enfim, todo mundo. Muito obrigado. Pessoal da Atmosfera Jovem, vocês são bênçãos demais, são top demais. Muito obrigado a todo mundo. Amo vocês do fundo do meu coração. Tá certo. Também agradeço pela oportunidade, o privilégio. Eu vou roubar essa cadeira porque eu gostei dela. Acho que você não vai sentar mais aqui. Então. Muito bem. Você não vai sentar mais aqui, não. Ótimo. Dizer que foi um prazer. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado aí, não é? É verdade. É isso aí. Muito obrigado. Então, nós vamos encerrando mais um ATM Night Show. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um beijo no seu coração. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Fui! Fala, gente. Graça e paz. Tudo bem? Pessoal, quero falar aqui um pouquinho da experiência que eu tive com o Michel, meu primeiro contato com ele, esse cara sensacional. Logo que eu comecei a namorar com a Meire, que a gente assumiu publicamente o nosso namoro, o Michel foi o primeiro líder daqui da IBR de Maringá, no qual eu tive contato. Desde o começo ele me aconselhou, ele me instruiu, me orientou, deixou o ombro dele para qualquer coisa que eu precisasse. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do Michel. É um cara que eu posso dizer que mora no meu coração e não paga aluguel. E, além disso, ainda tive o prazer, tive o privilégio dele ministrar o dia mais importante da minha vida, que foi meu casamento com a Meire, né? E o Michel, ele é um cara que eu me inspiro, é um baita de um homem de Deus, que por onde passa ele realmente deixa aquela impressão, ali está um homem de Deus. Então é um cara que eu me espelho, que eu quero sempre ter por perto, embora a gente mora em cidades diferentes, não tem contato diário, mas o Michel é um homem de Deus que eu me inspiro e quero sempre ter essa companhia, esse amigo, esse pastor por perto, tá bom? Aqui deixo o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão a você, Michel. Deus te abençoe. Forte abraço. Um verdadeiro líder não é aquele que impõe, mas é aquele que dá exemplos. E o pastor Michel é um cara que dá exemplos para mim, para minha vida, para minha casa. E eu admiro muito ele e sou muito satisfeito em estar trilhando esse caminho junto com ele, essas conquistas junto com ele, e eu tenho a agradecer muito a Deus por Deus, e é oração minha que eu sempre fazia a Deus, que Deus colocasse pessoas que me destravassem, pessoas que me dessem exemplo de ser um cristão cada vez melhor. E Deus colocou o Michel na minha vida, colocou o Michel para liderar a minha vida, o meu coração, a minha casa, e eu louvo a Deus pela vida dele, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem mostrado para nós, a forma de agir, a simplicidade de agir, e isso me traz segurança em cumprir aquilo que Deus tem para minha vida. E eu já falei para ele algumas vezes que eu admiro ele porque ele é um cara fominha da palavra de Deus. E isso me inspirou para que eu seja fominha da palavra de Deus também. E uma coisa que eu quero e sempre faço é andar com pessoas que estão acima de mim, pessoas que já trilharam passos mais longos do que eu. E o Michel é um cara desse, né? Que eu procuro sempre estar por perto, sempre observando, que eu sei que é a inspiração de Deus para minha vida. Por isso que eu tenho e o que eu aprendi até aqui é ser um cara cada vez mais apaixonado por Jesus, assim como o pastor Michel é,
E isso é o maior ensinamento assim que eu extraí ao longo desse tempo andando com ele. É a paixão que ele tem por Deus, é a sede que ele tem por Deus, por fazer a vontade de Deus, e isso me inspira a querer sempre estar nessa mesma conexão. Então, meu amigo, meu irmão, meu pastor, Deus abençoe e que Deus continue liberando cada vez mais essa ganância por Ele, pela vontade dEle e pelos propósitos, em querer cumprir e fazer essa vontade dEle acontecer nas nossas vidas e naqueles que estão à sua volta. Deus abençoe, um grande abraço. Tamo junto. Paz, Michel, paz, Ju, paz pra todo mundo aí que tá ligadinho na TV 10. Eu lembro que a primeira vez que eu fui conversar com o Michel foi sobre o Convida, eu fui me voluntariar. E eu lembro que o Michel pegou meu número e junto com a Rebeca já me adicionaram no Convida. Eu nem tinha planos nem nada, eu sempre tive um pouquinho de receio, sempre fui meio tímida, mas eles já me colocaram no ATM, eu já fui fazendo parte, e enfim. Eu cheguei bem na época que eles estavam fazendo, ele e a Ju, um ano já de liderança, e desde então esse ano tem sido para mim um ano muito incrível, tem sido um ano de muito direcionamento da parte de Deus, um ano de muita alegria, um ano de realmente onde o Senhor tem me direcionado, onde a gente tem tido liberdade para servir ao Senhor e de muitas formas, e tem sido realmente muito incrível para todos nós. Eu tenho muito orgulho de ter vocês como líderes, como pastores. Vocês são uma bênção pra gente, tem nos ensinado muita humildade, muito serviço, muita gratidão a Deus e muito temor ao Senhor. E vocês são exemplo pra gente de tudo, e nós agradecemos muito vocês por cada coisa, porque vocês sempre receberam e acolheram a gente de uma forma muito linda e transformaram inúmeros jovens em uma família em Cristo. Então, Deus abençoe vocês muito. Eu espero que eu possa ainda estar muitos anos ainda com vocês, servindo e cooperando junto pro reino. Deus abençoe vocês. Paz, Michel, tudo bem? Espero que você esteja bem. Deixando aqui, cara, poucas palavras, né? Para agradecer tudo que você fez pela minha vida, tudo que você faz e tudo que você está me ensinando a ser como o líder do ATM, como o pastor que você é. Deixo toda aqui a minha gratidão, porque, cara, você foi uma pessoa que confiou em mim, que fez abriu as portas, né, para mim, e, cara, confiou em mim no momento que eu estava aprendendo ainda a tocar guitarra, me chamou, falou, não, cara, vamos lá e tal. E hoje eu tô aí graças a você, graças a Deus primeiramente, mas você tem uma grande parcela nisso, né? Tanto como músico, quanto como pessoa. As pessoas que me conhecem desde quando eu entrei sabem que eu sou uma pessoa bem tímida, uma pessoa bem fechada. Não gosto de falar dos meus problemas, não gosto de se abrir com as outras pessoas. Mas o que era engraçado era que no momento em que eu mais precisei, você estava ali do lado, às vezes não falava nada, só chegava perto de mim ali, me cumprimentava, me dava um abraço, e eu já me sentia acolhido, né? Uma das nossas últimas conversas, né, foi algo assim que partiu de você, né? Se quebrou aquelas muralhas ali que eu construo em volta da minha pessoa, né? Para você foi fácil, chegou simples e ali me instruiu, me ensinou bastante coisa, me deu conselhos, né? E que hoje me ajudou em muitas áreas, né? Então, cara, sou grato a você, muito obrigado por tudo que você fez, que o Senhor possa abençoar a sua vida, da sua família, e tamo junto, e é nóis.
E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o Pedro, também conhecido como DJ Pedrinho, como diria o Michel. Sou novo aqui no Atmosfera Jovem, tô aqui pra dizer que eu sou um grande admirador do nosso pastor Michel. É muito importante pra gente ter alguém que nos ensine cada dia mais como ser mais parecido com Cristo, como o Michel tem feito. Uma pessoa gentil, engraçada, que apesar de a gente não ter muito contato, já trouxe e traz na minha vida muito aprendizado, me ensinando cada dia mais como construir um relacionamento com Cristo. Tive uma experiência incrível durante a TM Hub, que foi o curso de integração que a gente realizou, que o Michel ministrou pra gente. Foi fantástico, me senti parte dessa família, foi muito bom ser recebido com muito carinho pela igreja. E Michel, continue sendo esse instrumento incrível de Deus, que Deus continue te abençoando muito, porque você realmente faz a diferença na nossa vida. Deus abençoe, tamo junto. Fala galerinha, tudo bom com vocês? Que a paz de Cristo esteja com todos. Aqui quem fala convosco é o Samuel, diretamente de Teresina, Piauí. Não é Piuí, gente, é Piauí. Sou um dos líderes do grupo de jovens daqui de Teresina. Passando aqui para falar de uma pessoa muito especial, a qual a gente admira muito. Você, pastor Michel, você é a nossa referência maior, primeiramente em Cristo. A gente sabe, pastor Michel, que a nossa briga é contra os principados e as potestades. Sabemos, pastor Michel, que a gente em si, já estando na presença do Senhor, já traímos uma batalha espiritual em prol da nossa família. Imagina só, não somente a nossa família, mas também a vida de cada jovem, a qual você luta todos os dias. Pastor Michel, sabemos que muitas das vezes pode ser difícil, mas lembra que você tem um Deus que te faz grande todas as vezes e que te faz ser luz para cada um de nós. Creio que não somente aqui em Teresina você é a nossa referência, mas também fora do país, creio que você é uma referência. Pastor Michel, que você continue assim, esse grande homem de Deus, esse pai, esse irmão, esse amigo, uma pessoa que é de se admirar muito. A gente ama muito você em Cristo Jesus. E logo estaremos aí em novembro na Cruzada Sal da Terra. E quero dar um abraço especial em você, em toda a ATM Jovem. Admiro muito o trabalho de vocês, né? Que vocês continuem assim nessa garra, determinação. E vocês aí que se encontram próximo do pastor Michel, ajudem esse grande homem de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Davi, ele estava num pasto apacentando ovelhas, porém era desprezado, mas Deus escolheu o rei. Deus escolheu o pequeno, aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E cada um de vocês que se encontram do lado do pastor Michel são pessoas escolhidas pelo Senhor para ajudar esse grande homem de Deus. Pastor Michel, amamos vocês, cada um de vocês, te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Continue nessa pegada, meu pastor, meu líder. Estou aqui para lhe servir, estou aqui por o que der e vier, porque essa batalha não é somente sua, é nossa também. Amém? Juntos venceremos e alcançaremos o reino dos céus. Um beijo. Faz um ano que eu frequento a Atmosfera Jovem e eu não consigo mensurar o quanto eu tenho crescido durante esse um ano. Eu tenho visto encontro após encontro que Deus tem feito através do Michel, da Juliana e de tantas outras pessoas ali dentro. E eu tenho sido muito transformada, eu tenho sido confrontada e tenho, durante esse um ano, recebido muitas curas. E quando eu falo de cura, eu tô falando tanto de cura emocional quanto de cura física. E queria falar um pouquinho sobre essa cura física, que há 3 anos eu recebi um diagnóstico de enxaqueca, no caso uma doença que não tem cura. E durante esses 3 anos eu fiz tratamentos, tomei muitos remédios, passei muita dor, porque toda vez que eu tinha uma crise eram 3 dias de dor, náusea, não conseguia com luz, até a luz do celular me incomodava, barulho me incomodava. Então, durante 3 dias aí eu não conseguia fazer o básico do básico, né? E no começo desse ano, através de um culto da Atmosfera, Deus usou a vida da Gisele para falar comigo e me libertou dessa enxaqueca. E desde então, isso foi em janeiro, dia 23 de janeiro, eu nunca mais tive uma crise de enxaqueca, não precisei tomar remédio mais. E até as dores de cabeça comum, assim, que a gente tem na vida, eu quase não tenho mais. Então, hoje em dia, ter dor de cabeça para mim é algo raro. E eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente a Deus por um milagre tão grande na minha vida.
E agradeço a Deus também pelo quanto eu tenho sido moldada ministração após ministração. E eu acredito muito que o ATM Night Show é mais um instrumento para levar além e de uma maneira diferente tudo aquilo que a gente já tem visto acontecer nos encontros presenciais. Então, eu já tenho mudado opiniões e visões através de episódios, de entrevistas que eu vi aqui, e acredito que mais muitas pessoas podem dar esse testemunho. Então, eu louvo a Deus por esse ministério, louvo a Deus pela vida do Michel, da Juliana e de tantos amigos e irmãos que eu fiz lá dentro. Olá, eu sou a Thaís. Olá, eu sou o Marcos. E hoje nós viemos compartilhar com o pastor uma experiência que nós tivemos em uma das suas pregações, né? Que foi a pregação da série de relacionamentos. Que através daquela pregação, Deus tocou muito no nosso coração. Nós já tínhamos algumas dúvidas, né, sobre ter um relacionamento cristão, e naquela pregação o pastor conseguiu tirar todas as nossas dúvidas. Parece que aquela pregação foi feita para nós. E depois dessa pregação nós conversamos e resolvemos ter um relacionamento cristão, um relacionamento santo. E depois disso nós já resolvemos também, né, oficializar a nossa união. Então hoje nós já estamos noivos e logo teremos a nossa cerimônia no civil. E já fica aqui um convite, pastor, para o senhor também, né, celebrar a nossa união perante Deus. E obrigada pelas suas pregações serem tão abençoadas e falar de uma forma com que os jovens consigam entender, que toque o nosso coração. Obrigada. Obrigado.